Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui em mais um episódio do podcast Soube Agora. E você que ainda não é inscrito no canal, aproveita e faz a sua inscrição, ative as notificações. Você que está vindo aí da outra rede, vai lá, segue também. Soube Agora é informação 24 horas em tempo real para você. E aí, além de toda a informação que toda a nossa equipe, toda a nossa rede fornece de todo o estado do Rio de Janeiro e todo o Brasil, você também pode se inscrever no nosso canal. A gente vai estar recebendo vários convidados. Já teve aqui vários convidados de alta qualidade e eu estou hoje recebendo mais 2 convidados aqui de alta qualidade. O papo vai ser bom, vai ser um papo de muito conhecimento para você assistir até o final. Então não compartilha o vídeo, não sai daí, fica com a gente até o final, curte, compartilha, comenta, bota a sua pergunta aí. Eu estou recebendo hoje na mesa aqui Rodrigo Aires, diretor da Sescom RJ, correto? Falei certo? Diretor da Sescom RJ, daqui a pouco ele explica o que é. E também presidente do Instituto Era, correto? Sim, senhor. Ele também vai falar sobre o Instituto Era, sobre o que é, vai te fazer um convite lá, vai jogar o jabá dele, daqui a pouco ele joga o jabá dele todo até o final, ele vai falar tudo. E tô recebendo também o Ottoni de Paula Filho. O Ottoni de Paula tá aqui na minha frente, nosso convidado, tava aqui de bobeira no estúdio, e soldado no quartel vai trabalhar, e a gente puxou o Ottoni pra cá e vambora, vamos conversar, vamos bater papo, até porque é jovem, novo, de garra, tá firme aí, atuante, militando também, vai contar um pouco também da sua experiência, da sua história. Então, ó, gente, o papo tá demais pra gente hoje, tá certo? Ó, obrigado a vocês, você, Rodrigo, por aceitar o convite para estar nesse nosso 4º episódio aqui hoje. O Ottoni também por aceitar a imposição de puxar pelo braço. Honra toda minha. E faça-se as considerações iniciais para a gente iniciar a nossa conversa. Legal. Feliz pelo convite, honrado pelo convite. Eu já conheço um pouco da tua história. Todas as vezes a qual você me convida, tenha certeza que eu mudarei a agenda se preciso for, e foi o que aconteceu hoje, para poder estar batendo papo, para poder estar ouvindo, para poder estar trocando ideia. Eu tive a chance de chegar 15 minutinhos antes aqui e eu ouvi o amigo falar, qual eu já ali quietinho, comecei a falar, opa, coisas que ele fala combinam com as ideias ou com os movimentos e pensamentos a qual eu acredito, né? Vendo um jovem de uma geração ainda mais nova que a minha, não dá nem para falar que quanto mais nova, né? Mas mais nova na caminho, dizendo, opa, tem uma mente pensante aí que interessante. E aí, vamos bater papo. Por mais que é tão jovem assim, não virou Enzo, né? Não virou Enzo. Acho que não nasceu, né? Deu tempo de fazer a escolha ainda, né? Deu pra salvar. Ottoni, bem-vindo. Prazer te receber aqui. Recebi teu pai no outro episódio, no primeiro episódio. Teu pai inaugurou aqui com a gente. Teu pai também, a gente tem uma história de longa data, longa amizade. Seja bem-vindo. É muito bom ter você aqui hoje. Honra toda minha. Tá sentado nessa mesa de 2 figuras gigantescas. Tô me sentindo aqui um pequeno Davi. Mas estou aqui para aprender com esse cara do empreendedorismo, que é a área que o jovem hoje ele precisa estar atuante, estar incisivo, porque o empreendedorismo salva vidas, né? Então, tô aqui, feliz. É isso aí. Então, ó, vai mandando a sua pergunta, a gente vai receber no decorrer do podcast pergunta do pessoal da rua, vai mandando a sua pergunta, seu comentário, vai compartilhando o máximo que puder, e principalmente você que quer criar um negócio próprio, tá pensando em montar um negócio, tem dúvida. É muito desafio para quem quer começar um negócio próprio. Você que talvez esteja assistindo aí, não sabe como fazer, o que fazer. A gente, antes de começar aqui o episódio, eu estava falando de empréstimo. Algumas pessoas pegam empréstimo para começar o seu próprio negócio. Tudo vai ser discutido aqui. Não se desespera, até o final você vai ter muita informação de qualidade. Bora. Rodrigo, o que acontece? Saiu uma matéria no jornal de que 10 empresas que são fundadas em 5 anos, 7 delas falem. Esse é o problema que nós temos hoje. É o modo que a gente vai começar aqui a nossa conversa, porque tanto eu quanto você, Ottoni, nós esbarramos com o empreendedorismo todo dia. Isso é fato. Nós esbarramos com o empreendedor do pequeno ao grande todo dia. Sim. Só que muita gente que quer empreender não sabe como começar a empreender.
puro talento naquilo que faz, mas não entende de nada daquilo que é administração, imposto e outras coisas a mais. Mas o fato é, para a gente começar a nossa conversa, é o seguinte. Essa pesquisa foi feita pelo Sebrae, né, os dados do Sebrae. De 10 empresas, num período de 5 anos, ou seja, 5 anos que essas 10 empresas foram fundadas, 7 delas fecham as portas. Por que isso? Por quê? Por que muita gente desiste de empreender ou quebra ou se endivida? Falta informação no mercado? Falta incentivo do governo? O que falta? Sobra vontade, falta preparo. A estatística está aí para não deixar ninguém mentir, né? Eu brinco que dados estatísticos, se bem analisados, fazem sentido. Se não, ele tem um viés perigoso. Vou dar um exemplo muito claro do que é estatística. Cabeça no forno e pé na geladeira, na média você está vivo. Mas já morreu faz tempo. O que acontece com o empresariado brasileiro? Então esse histórico não tende, pelo menos sobre o meu ponto de vista, um ponto de alavancagem nos próximos 5 ou 10 anos. Vai continuar acontecendo isso. E por quê? Porque a gente é brasileiro. O brasileiro adora ter ideia, a gente é super criativo. Mas a gente acha que porque a gente tem 5 mil, 3 mil, às vezes só tem vontade. A gente pode se aventurar no mercado. Por quê? Porque é muito melhor eu fazer isso. Não sei. Mas o que acontece do brasileiro? Para mim, empreender é um ato muito simples. É um ato de coragem. Só que coragem com mau preparo, né? Eu sou um amante do futevôlei, né? Eu ouvi ele falando um pouquinho aqui sobre gostar de esporte. Em algum momento eu gosto muito de futevôlei. E no futevôlei a gente tem uma frase que a gente é o seguinte: a gente quando joga com um atleta que não tem muito preparo, muito conhecimento, a gente não sabe para onde vai o ataque dele. E a gente costuma brincar que é arma na mão de macaco. Você não sabe para onde vai o tiro. E o que eu percebo hoje de gerações de empresários brasileiros? Eles dão tiro, mas eles não sabem aonde está o tiro. E como é que ele me chama? Como é que o empresário procura ajuda? Quando o bico do avião dele já está para baixo rodando. Ele já está às vésperas de quebrar. Então, o brasileiro, em específico, ele adora meter as caras. Né? A gente não fala assim, vou meter as caras, vamos me juntar com mais um amigo aí. Amanhã depois a gente vê o que acontece. Não, mas você sabe que você já tem um sócio que é o governo. É verdade, você sabe que você já tem isso. E por que você não se prepara? Na minha geração, há 25 anos atrás, quando eu comecei a empreender, não tinha tanta informação quanto eu tenho hoje. O contador, quando na sua essência, era o grande guardião das informações. E o que a gente fazia? Poxa, tentava estar perto de um cara que nem esse, olhava os negócios ou falava, vou trabalhar 25 anos na Petrobras, vou fazer um bom fundo de garantia e quando eu me aposentar eu vou o quê? Vou empreender. Legal? E o que ele abria? Os negócios mais convencionais. Seja uma cafeteria, seja um comércio local, um bazarzinho. E a internet veio para poder tirar uma venda dos olhos da grande maioria, mas também gerou muita ilusão no meio do caminho. Gerou a ilusão que empreender é mole, empreender é fácil, empreender eu não preciso ter um contador, empreender significa que eu posso fazer as minhas ações e se derrapar em algum momento, dá tempo de recuperar. Não dá mais tempo de recuperar. E por que não dá tempo de recuperar? Porque os movimentos agora estão passando com velocidade infinitamente maior do que passavam há 5 anos atrás e passarão amanhã com mais velocidade. O brasileiro tem, ao mesmo tempo, um poder de transformação assustador do ponto de vista comparado com outras pessoas no mundo. Eu falo com muita gente ao redor dos amigos que estão divididos em países muito mais desenvolvidos do que o nosso e todos eles dizem a mesma coisa. Conseguiu empreender no Brasil, conseguiu fazer negócio no Brasil, você faz em qualquer lugar do mundo. Não, com certeza. Então, o que tem de vantagem para o nosso lado? Quando a gente fala com jovens empreendedores ou com pessoas que querem ir para esse movimento, eu digo para ele, está preparado? Sabe, tem fígado para aguentar, irmão. Que você quer da Porque é o seguinte, esse empresário é lindão, bonitão, tal. Eu faço muita apresentação, muita palestra. E hoje as pessoas me perguntaram, Aires, o que você mais quer da tua vida? Eu falo, tempo e liberdade. Mas tu não quer dinheiro? Não, quero, claro que eu quero. Mas eu quero ter tempo e liberdade para colocar boas ações em dia. Por quê? Porque se eu viver na vida de empresário, eu tive padaria. Ter padaria significa acordar mais cedo que todo mundo, dormir depois que todo mundo e ser refém de um movimento do caixa. Eu abri a porta da padaria na Olegário Maciel, linda uma padaria. Eu abri a porta, eu fechava a porta. Mas se o meu caixa tivesse de mau humor, por exemplo, o meu negócio ia pro saco. Mas calma aí, empreender não é só ter uma ideia, ter um pouco de dinheiro e colocar em prática? Não, mas se você não treinar bem, o seu negócio está suscetível ao erro. E o brasileiro não tem muito saco, rapaziada. Papo reto mesmo, papo reto, tá me ouvindo? A gente não tem saco. A gente quer vencer já na primeira ideia. E primeiro tombinho, primeiro susto. Calma aí, nem sei. Então não tem saco. Perdão no que eu vou dizer agora. Não tem culhão, não tem peito.
Continua CLT, mano, não tem problema nenhum. Eu acredito que, por exemplo, além de não ter paciência, por exemplo, eu nunca pensei que eu ia falar isso aqui, né? De imediato, mas eu vou falar bem rápido para ninguém escutar. Por exemplo, o Otoni aqui, garotão. O que você acha, Otoni? Você vê muita gente jovem igual a você, que eu não sou. Ou seja, eu nunca pensei que ia falar isso. Eu ia virar para um jovem e falar, olha, você sabe o que os jovens estão pensando hoje? Ou seja, a gente pensa que nunca vai passar, né? Um dia tu vai chegar lá, fica tirando onda não. O que você acha? Você acha que hoje, dentro da juventude, o pessoal tem esse desejo de empreender? Pelo que você ouve, pelos caminhos que você anda, você acha que o pessoal tem esse conhecimento, falta conhecimento, tem a vontade de empreender? Eu acho que o empreendedorismo deveria começar cedo nas escolas. Eu acho que a questão é essa, porque você botar na cabeça de uma pessoa que o empreendedorismo é algo sério, é algo que vale a pena investir, é algo que vale a pena se arriscar, porque como o nosso amigo falou, tem que ter coragem, mas você dizer isso para quando o cara já tem lá pros seus 30, 40, claro, é possível, nunca é tarde, não é mesmo? Mas é muito mais difícil. Então eu acho que o empreendedorismo ele tinha que nascer com a gente na escola. Tinha que ter nas escolas uma disciplina obrigatória, né? Educação financeira. Assim, todas as matérias são válidas. Eu não sou aqui inimigo de matéria, mas eu vejo hoje nas escolas tantas matérias que na prática, no nosso dia a dia, a gente não usa, sabe? Por que não? Vamos ensinar a educação financeira nas escolas, o empreendedorismo, a parte técnica. Porque como ele falou, não adianta você só ter a cara e coragem, a garra. Tem que ter a parte técnica, tem que saber o que está fazendo. Sim, eu tô falando sobre a gente está falando no geral aqui de empreendedorismo e tal, mas depois, um pouquinho mais para frente no podcast, eu queria falar também sobre alguns desafios dentro essa pessoa que já tem a empresa. A gente está falando aqui no momento das pessoas que querem criar a empresa e tal. E eu acho, Aires, que esbarra muito na mentalidade. A gente está falando de algumas questões técnicas aqui, de, por exemplo, a pessoa ter paciência, de que as coisas não acontecem da noite para o dia, isso é natural. Só que isso não esbarra na mentalidade, na cultura do país, de não incentivar o empreendedorismo, igual o Otoni falou aqui, desde cedo. Por exemplo, hoje, algumas escolas particulares já têm a iniciativa de trabalhar a educação financeira. E já tem a iniciativa de trabalhar junto com a educação financeira alguma coisa de empreendedorismo. Por exemplo, na escola da minha filha tem. Porém, são escolas particulares. Hoje não existe nada público que venha mudar. A mentalidade do brasileiro, estou embolando uma coisa com a outra, mas é isso. Sim. A mentalidade do brasileiro hoje é o seguinte: eu sou empregado, eu sou contra o patrão. Eu tô aqui para trabalhar, receber meu salário no final do dia, fazer minha parte, pronto e acabou. É um jogo de patrão contra empregado e a mentalidade nunca você pode sair da empresa que você tá, empreender e se dar bem. Você não acha que é uma questão de mentalidade, por isso que as coisas dão errado? Total, eu vou dar um exemplo que aconteceu uma semana atrás, tá? Hoje eu tenho um Instituto de Educação, que é para levar conhecimento, tá? Voltado ao empreendedorismo, e eu tenho uma empresa que eu costumo brincar de emprestar dinheiro. Tá? Que é isso, eu represento alguns fundos internacionais e eu empresto dinheiro. Aí meu filho falou para mim, pai, queria comprar um negócio assim, eu dou uma mesada para eles e digo, ó, faça bom uso do seu dinheiro, né? Aprenda a trabalhar o seu dinheiro, tá? E aí meu filho falou assim, pô pai, como é que o senhor está fazendo? Ele escuta falar contrato de 5 milhões de dólares para cá, tal. Ele fala, pô, pai, isso é muito dinheiro, né? Eu falei, é muito dinheiro, porque ele está acostumado. Qual é a origem dele? É pegar 50 reais para comprar de crédito para jogar Roblox. Então, o numeral de 5 milhões ele acho que é muitos créditos para o Roblox. Essa é a conta que ele faz. Aí ele falou, pô, pai, mas como é que você trabalha e não tem dinheiro? Vai jogar Roblox até aposentar. Aí ele, pai, como é que o senhor trabalha e não tem dinheiro? Eu falei, então, isso é ser empresário no Brasil. É pagar primeiro o teu funcionário, é pagar primeiro o seu fornecedor, é pagar primeiro todos os movimentos e falar, e se sobrar? Beleza? Só que a gente tem uma cultura de mentalidade que é o que é lucro. Lucro na cabeça da grande maioria das pessoas é o quê? É o que sobra. Sim ou não? Sim. Ó, paguei conta, falei que sobrou. Eu falei, ô empresário, chega aqui rapidão. Deixa eu te dar um toque. Você sabia que tudo que sobra não é bom? Ué, sobrou?
Se sobrou, não é bom. Então, se o empresário tem a mentalidade que o dinheiro que ele leva para dentro da casa dele é o que sobra, o negócio dele já está errado. Então, qual é o meu papel frente ao Instituto? É levar ao empresário brasileiro mentalidade de estar focado em lucro. Não é estar focado em saber se você tem lucro depois da sobra. Não é focado em vender mais. E o que eu trago como paralelo? É o que eu disse para o meu filho. Eu falei, Caio, chega aqui, olha, este contrato do pai... Aí ele quis saber a estrutura, né? Como é que só ganha dinheiro? Para onde vem? Onde faz? Pai? O papai só ganha dinheiro quando todo esse movimento aqui acontecer, quando o papai honrar com todos os seus compromissos. Beleza? Por quê? Porque o papai não está representando uma pessoa. O papai está representando uma pessoa que trabalha no meu time, mas tem um outro Caio, tem uma outra Alice, tem uma Maria Fernanda. Então tem vários Caios, Fábios, Joãos no meio do caminho. Então ser empresário num país, empresário sério, tá? E aí vamos separar também? Né? Ser um empresário sério é tentar fazer a coisa certa do jeito certo, mesmo que ninguém esteja olhando. E o meu desafio... Ser empresário é ficar rico, né? E o meu grande desafio à frente de um instituto é levar uma mudança de jornada e mentalidade. Porque não adianta você ter um monte de coisa. Hoje acesso à internet é mole, mano. Tu entra lá e compra conteúdo ou recebe conteúdo de graça de vários lugares. E você tem a chance de escolher. Quero mais para esse, mais para a direita, um pouco de política, mais para a direita, mais para a esquerda, um pouco no centro. E eu costumo dizer o seguinte, fazer negócio com mentalidade de auto-executivo pode acontecer até dentro da comunidade. E qual é o meu cunho social nesse movimento? É levar para dentro de qualquer esfera, seja da esfera de menos acesso com a esfera de muito acesso, uma mudança de mentalidade. Aí você é muito feliz quando tem essa afirmativa. Ser empresário num país precisa mudar sua mentalidade. Porque senão você vai trocar os erros que aconteceram no passado recente. Né? Quem aqui nunca ouviu dizer, pô, ter sócio não é maneiro. Porra, ter sócio, o cara me roubou, mano. Porra, dinheiro não dá em árvore. Né? A gente cresceu ouvindo histórias que te desestimula você empreender no Brasil. Quem aqui nunca ouviu falar, pô, mas você tem tantos dias do ano que você trabalha para pagar imposto. Sim ou não? Mas isso daí, por exemplo, eu vou dizer o seguinte, antes da minha empresa dar certo, né, eu empreendo desde quando eu me entendo por gente. E antes da minha empresa dar certo, eu tentei já imagina você tentar 10 vezes e 10 vezes a empresa dar errado. Entendeu? Ou seja, as pessoas hoje têm a visão de que ser empresário no Brasil é ser rico. Todos os empresários são ricos. Quem dera se todos os empresários são ricos, são milionários, né? Então existe realmente, quando eu falo de cultura e de mentalidade, porque tudo nessa vida que você tem que fazer, você tem que ter uma mentalidade treinada para aquilo. Existe educação, existe sim a questão técnica, mas existe a questão emocional. Concordo. Existe a questão da pessoa realmente saber o que ela quer, onde ela quer chegar. Eu estava falando aqui, o Tony, no outro podcast, que, por exemplo, uma pessoa que vai fazer faculdade hoje, eu acho, a minha humilde opinião, estava conversando com o ex-presidente do Flamengo, Edmundo Santos Silva, eu acredito que hoje uma pessoa, antes de fazer uma faculdade, primeiro, ela tem que fazer uma pesquisa de mercado. Ela precisa saber se o mercado de trabalho está preparado para receber ela. Sim. E o que a gente vê hoje é o seguinte, esbarra na mentalidade, esbarra na cultura, esbarra na questão do governo, esbarra em tudo. Porém, eu quero a tua opinião sobre isso. As pessoas costumam o seguinte, eu vou escolher a faculdade por aquilo que é mais de afinidade. Eu gostei da faculdade tal, então eu vou fazer a faculdade tal. Não sabe como o mercado espera ela depois dessa faculdade. Aí sai da faculdade e vai trabalhar onde? Em outro lugar que não tem nada a ver com o que ela estudou. O teste vocacional por si só é importante, mas é o feijão com arroz, é o mínimo que se espera. Mas você, pelo menos, trabalhar. O que falta hoje para o governo enxergar? O que falta hoje, talvez, para as instituições como igrejas, como pessoas que estão em cargos de liderança enxergarem que quanto mais nós incentivarmos os empreendedores, os futuros empreendedores, quem quer começar o seu negócio próprio, a ter uma mentalidade diferente, ter a questão técnica e saber o que quer,
é importante? O que falta para isso? O que na sua opinião, né? Eu acho que também a criação é fundamental dos pais, porque eu acho que, pelo pouco que eu entendo, eu tô aqui com um gênio do empreendedorismo, o pouco que eu entendo e tô aprendendo aqui nesse podcast é que empreendedorismo e resiliência caminham juntos. Eu acho que, na minha opinião, a melhor ferramenta que você pode ter para querer empreender, acredito que não seja o patrimônio, acredito que não seja o quanto que você tem na sua conta, mas é realmente o que você tem na sua cabeça, na sua mentalidade. Você tá pronto para cair e se levantar? Você tá pronto para bater de cara na parede e falar, cara, doeu, mas eu vou seguir outra rota, mas aquele ali é o meu objetivo? Você tá pronto para adotar outras estratégias? Porque o que eu sempre aprendi é uma coisa, cara, o teu objetivo é aquele? Ok, não muda o teu objetivo, muda a estratégia, mas não desista. Eu acho que as pessoas, a gente nasce, na verdade, o ser humano, a tendência dele é desistir, a tendência dele é fracassar, a tendência dele é na primeira pancada você recuar e falar, isso não é pra mim. Então eu acho que falta isso muito, e eu acho que isso vem de casa. Isso vem de casa. Eu acho que isso é um papel fundamental dos pais. Os pais têm que estar ali, sabe? Incentivando aquela criança na escola e, enfim, já desde berço, que, cara, todo mundo vai estar contra você. No início, todo mundo vai rir da tua cara, vão te chamar de otário. Mas, meu irmão, no final, quando tu tiver no nível desse cara... Vira gênio. Aí todo mundo vai dizer que tu é gênio. É isso aí. É verdade, ninguém vai ajudar a puxar mas a carroça. Olha o quanto ele fala, tem de verdade nisso, tá? Eu gosto sempre de fazer uma analogia com o esporte, tá bom? Ninguém vive a alta performance se não se sacrificar de algumas coisas. Exatamente. Ser empresário no Brasil significa que você está disposto a viver a alta performance e abrir mão de um monte de coisa. Meu filho tem 9 anos, está jogando a Taça Guanabara, tá? Um time aqui, e ele chegou, fez teste, era capitão do time que ele jogava, era o cara que fazia as coisas acontecer no time que ele jogava. Ele foi treinar num time que subiu para a Série Ouro agora, já tá lá com o elenco formado. E o que ele achou? Que ele ia chegar lá, meter a 10, a faixa e não, eu vou deitar. Eu falei para ele, cara, chega aqui rapidão, mano. Tá vendo essa molecada aí? Começa a ouvir, olha onde o empresário, e aí tem analogia com o futebol, ó, treina isso aqui. Começa a ouvir de onde essa molecada veio, mano. Começa a ouvir o cara que mora no fim do mundo. Tu mora na Barra, mano, treina no Recreio. Que o moleque sai de lá 3 horas da tarde para treinar às 7h30. Começa a olhar o ambiente a qual ele frequenta. Você acha que você, playboyzinho, alemãozinho, cabelinho liso, falando tudo direitinho, vai entrar nesse contexto se você não abrir mão de um monte de coisa? Aí ele fica na agonia. Pô, pai, será que eu vou ser selecionado? Será que eu vou ser titular? Será que eu vou fazer isso? E o que isso tem a ver com o universo do empreendedorismo? A mesma coisa. O empresário todo dia dorme com fome, irmão. Todo dia ele dorme com conta. Tem amigo meu que fala, meu nome nunca ficou sujo. Eu trabalhei 20 anos na Serasa, amigo. Meu nome nunca ficou sujo. Eu virei empresário, meu nome sujou. Oh, mas tá preparado para isso? Meu Deus, eu não aguento isso para mim. Ei, não vai, mano. A pessoa quer olhar o glamour. Ah, mas aí isso é legal. Você quer ver um negócio? Você começou a falar numa coisa que eu também acredito muito, tá? Que é o lance de educação associada ao primeiro bom envolvimento dentro da tua casa, porque você tem eu vi você falando um pouco quanto você tem de figura paterna a qual você se espelha. Legal? Mas e quando isso não acontece? O seu negócio não performa? Eu vou te dar um caso do meu caso. Beleza? Minha mãe sabe ler e escrever. Beleza? Meu pai tinha até a 4ª série, sabe ler e escrever. Meu pai empreendia? Não. Meu pai foi CLT a vida inteira. Beleza? Meu irmão empreendia? Não. Meu irmão foi CLT a vida inteira. Minha irmã? CLT a vida inteira. Mas por que eu resolvi meter as caras nisso? Eu trabalhava há 20 anos numa multinacional, tinha um cargo de diretor importante na estrutura da América Latina. Eu larguei absolutamente tudo para empreender. Minha mãe queria me matar. Você tá maluco? Tu pode ser presidente da empresa, tu pode fazer isso. Falei, mãe, eu vou abrir padaria. Que padaria, Rodrigo? Quem é padeiro na família? Eu falei, mãe, verdade. Mas por que tu vai se meter nessa parada? E para melhorar, ou para piorar, eu meti ao imã. Eu não peguei aquela reservinha, não. Eu peguei fundo de garantia de 20 anos de empresa, e empurrei.
Acertei? A história diz que mais sim do que não. Mas quanto de coisa no meio do caminho eu tive que aprender sem ninguém ensinar. O resultado hoje. Mas o resultado tem uma coisa muito legal. O resultado hoje te fez entender. O resultado tem uma coisa muito legal. E para o jovem de 20 anos, tem uma coisa que eu sempre aconselho. O resultado deixa rastro. O resultado deixa rastro, amigo. Você pode fazer tal resultado. Aí quando eu olho uma classe de jovem de 20 anos, eu digo, e aí não me entenda mal, até porque você sendo o Davi, é muito maior do que eu, inclusive. Eu posso dizer o seguinte, ei, a tua geração é muito preguiçosa, mano. A tua geração é muito, vem aqui, meu pé me dói, isso aqui eu não quero, veja bem, eu só quero montar um negócio e eu colocar no meu LinkedIn que eu sou CEO. Tu já viu essa parada? Abre o LinkedIn de geral aí. Moleque com 18 anos, CEO, não sei, tem problema nenhum. Mas deixa eu te contar um pouquinho o que é isso, cara. Aí você pergunta pro cara, o que é ser CEO? Aí ele fala, veja bem, contudo, entretanto. E para mim é uma condição muito simples. Quem é o CEO? É o cara que pode dizer sim quando todo mundo diz não. E pode dizer não quando todo mundo pode dizer sim. Aí você, CEO de 20 anos, me falar que quando faltar dinheiro, onde você vai? Aí você fala, vou acionar o caixa do meu pai. Eu falo, então tu não é, mano. Então tu não é. Filhão, quando teu pezinho doer, a primeira procura que você fizer do cara, tem alguma coisa errada no meio do caminho. E aí quando você olha para o ambiente brasileiro, o que eu falo? Porra, tem um monte, tem ido em comunidade, tem falado de comunidade. Tem tanta gente boa, mano. Boa, a fim de fazer a coisa acontecer. Que precisa é de um cuidado. Precisa de órgãos, precisa de movimentos que falem, cara, deixa eu tratar com carinho e respeito, deixa eu dar visibilidade aos invisíveis. É por isso que eu criei o Instituto Era. O que? Deus foi tão generoso comigo, Deus foi tão bondoso comigo, mas também me moeu. Para poder falar o seguinte, cara, tá na hora de você entregar um pouco. Tá na hora de você levar um pouco de conhecimento para essa turma. E você acha que eu não falo com o alto executivo? O cara que tem 5, 6, 7 companhias, 20 companhias ao redor do mundo? Falo. Mas o que me mexe de verdade? O que me movimenta essa altura da minha vida? É poder pegar o moleque que está vendendo sacolé na comunidade e dizer para ele que se você tiver cabeça de empreendedor, esse negócio dá para te fazer você sair daqui se você quiser. Se você tiver cabeça de verdade, ser cuidadoso com o teu dinheiro, cuidadoso com as pessoas que estão próximas de você e aprender a falar não desde pequeno, tu vai conseguir vencer na vida. Porque não tem fórmula para não vencer. Eu não consigo acreditar que Deus criou, e aí sendo cristão, de que Deus criou um movimento dizendo, olha, eu vou fazer os empresários, a cada 10, 8 ou 7 quebrarem. Não foi isso. Predestinação. Nenhum negócio, Tiagão, sobre o meu ponto de vista, nasce para quebrar. Você não tem uma ideia e fala, não, já vou fazer parte da estatística mesmo. Daqui 5 anos eu quero estar... casamento para separar. Né? É verdade. Eu vou te falar um negócio, eu nunca tive a carteira assinada. Nunca tive a carteira assinada. Nunca trabalhei de empregado porque minha mãe era camelô, né? E meu pai caminhoneiro, e eu dormia debaixo da barraca em Madureira, e minha mãe estava lá vendendo e eu aprendi o quê? A arrumar a barraca desde cedo, aquela coisa toda e tal, e vim seguindo, vendia caneta na rua, essas coisas todas. Quando o Ottoni falou sobre a questão da criação, né? Eu, graças a Deus, por mais que eu fui criado com uma mãe solteira, eu tive a sorte de ter ali uma mãe que não entendia tecnicamente de empreendedorismo, mas tinha na veia o empreendedorismo. E por exemplo, é a sorte que a maioria das pessoas hoje no país não tem. Porque, por exemplo, nós precisamos... Porque a gente está aqui, explicando para quem está assistindo o podcast, a gente não está aqui botando pilha para você não empreender, porque parece que o empreendedorismo é uma porcaria. Tá todo mundo falando mal. Não, nós estamos praticamente debatendo aqui, nesse momento, que o empreendedorismo não é glamour. O empreendedorismo não, além de não ser glamour, nenhum empresário, assim, alguns empresários são ricos, mas nem todos são ricos. Se você quer ser empreendedor para relaxar, porque você vai ter funcionário para não trabalhar, esquece, continua como funcionário. Então, ou seja, a intenção é exatamente o seguinte, sabe aquela velha história que como é que tu sabe que o fogo ele queima? A partir do momento, ou você teve uma experiência que tu meteu a mão
e queimou, ou tu viu um jeba lá que tu tava sendo avisado, ó, queima, hein? Não enfia a mão na tomada não que dá choque. Aí tu viu o cara falar e espetou a cabeça. Então, o empreendedorismo que a gente está conversando aqui é isso, é exatamente isso. Existem desafios que, se você entrar na arena sem saber a batalha que tu vai enfrentar, não tem jeito. E, basicamente, jogando o que eu estava falando, eu tive uma sorte, o Tony aqui tem sorte, você tem sorte. Nós temos aqui um resultado a apresentar. E diante do resultado que nós temos a apresentar, a gente está debatendo aqui qual o caminho que você deve seguir para alcançar não só esse resultado, mas outros a mais. Sim. Só que a maioria da galera que vive em comunidade, que vive no país inteiro, do Nordeste e tal, não sei o quê, além de enfrentar o fato da cultura do país não ajudar, além de enfrentar narrativas de algumas posições ideológicas que o patrão é o inimigo e você é a vítima, existem pessoas que não têm essa base familiar. E não tendo essa base familiar também não tem uma base de fé para enfrentar os percalços que tem no empreendedorismo. Vou fazer uma provocação, tá? Se a gente usar isso como uma sistemática que para em pé, independente das circunstâncias, o que o mercado brasileiro vai te situar? Entra para trabalhar nas lojas americanas, beleza? Faz o seu capilézinho ali, ganha teu dinheiro, volta para tua casa, compra um iPhone 15, parcelado em 550 parcelas e vai tentar ser influencer. Sim ou não? Sim. Beleza? Meus 2 filhos perguntaram, você quer fazer faculdade de quê? Eles nem sabem o que é isso, irmão. Beleza? Eu tava falando aqui, o moleque quer hoje ser não influencer. Sabe. Legal? Qual é o paralelo a qual eu sempre trago de provocação? As pessoas querem muito. Quero muito ser empresário, quero muito ser aquilo, quero muito encontrar. Aí eu começo a perguntar para a pessoa assim, o que tu não quer, mano? Aí a pessoa, peraí. Eu sempre faço a pergunta, ó, mais do que saber o que tu quer, você tem que ter certeza do que você não quer. Então, vou dar um exemplo hoje, tá? Aires, o que você não quer? Pô, eu não quero assumir o cargo de presidente de nenhuma multinacional mais. E por quê? Porque eu não vou ficar longe do meu filho, vou ficar longe da minha esposa, vou ficar longe da minha filha. Eu quero isso para minha vida agora? Não. Então, sabendo disso, chega no meu LinkedIn proposta para eu assumir diretoria executiva de alguma empresa? Não chega. Por quê? Porque eu já conversei com o meu Deus, que é meu sócio, e digo, sócio, chega aqui rapidão. Eu tenho umas conversas com Deus muito doidas, mano. Eu falo com Deus igual nós estamos aqui, ó, trocando ideia. Eu falo, Deus, chega aqui comigo rapidão. Senhor, você sabe que o senhor é meu sócio, né? Então, se esse lance que está aparecendo aqui, o senhor achar que já sabe que não vai dar ruim, não me bota mais não, mano. Me tira desse meio do caminho. E foi muito tempo, Thiago, a fé, né, ou a crença te faz acreditar em algumas coisas. Foi muito tempo, e minha mulher me ajudou muito nessa transição, quando eu me converti. De que eu esquentava muito a cabeça com o dia de amanhã. Porque sem empresário é ser ansioso, mano. Eu sou tranquilo, não tá ansioso, mano. E essa ansiedade me matava a minha construção de boas ideias. Quando eu comecei a entender que eu tinha um Deus, que eu não precisava mais me preocupar com amanhã, porque ele já estava lá, amigo, minha cabeça começou a só produzir. Produz. E aí aparece um Thiago, aparece um Tony, e vão aparecendo pessoas que de coincidência não tem nada, tá? Quando eu ajoelho todo dia pela manhã e converso com o meu Deus, eu digo para ele, me aproxime de pessoas a qual eu possa transformar a minha vida e a vida delas. E é claro, eu não criei uma instituição que tem inteledin@ong, institutoera@ong. Não tem, mano. É .com.br. Então eu preciso levar dinheiro para dentro da minha casa, a qual eu ofereço a preocupação e a orientação, Tiagão, de falar para as pessoas o seguinte, não tem só lado bom ou só lado ruim, mas tem 2 lados. Você acha que a pessoa fala assim, mas eu não posso, eu trago pessoas às vezes para uma mesa de reunião que a pessoa fala, Rodrigo, mas eu tenho 5 filhos e eu trabalho no banco XPTO e lá eu tenho um convênio médico. Eu falei, fica aí, não está errado, não. E a gente tem que tirar uma venda dos nossos olhos, Tiagão, quer dizer o seguinte, que para um tá certo, o outro tem que estar errado. Não é.
Então, às vezes, empreender... regra não pode ser pra todos. Às vezes o que vale para um não vale para outro. Eu sou um amante do empreendedorismo, não tenha dúvida. Eu tenho propriedade e sou perito em falar sobre isso. Mas eu voltaria a ser CLT? Não. E por quê? Porque hoje eu tenho condições de não ter que voltar. Mas se um dia essa condição não mudar, você voltaria? Claro. Quando você tem filho, principalmente, você toma decisões diferentes. Se eu não tivesse filho, eu aceitaria, por exemplo, assumir uma operação na Nova Zelândia, na Islândia, que é lindo? Pode ser, até poderia ser. Pô, uma praça que eu não conheço, um ambiente, uma linguagem, um povo, mas com 2 crianças pequenas, cara. Então, hoje eu sou um empreendedor, ou eu sempre fui um empreendedor. Por quê? Porque liderar uma família nada mais é do que você ser empreendedor. É você ser um encarregado, a qual você presta conta. E ninguém está ouvindo, né? A minha chefe em casa é brava. Né? Todo mundo fala, CEO tem dono, CEO responde para os outros, presidente responde. Eu tenho uma CEO dentro de casa, Maria Fernanda, ó, tá, tô direitinho, tô fazendo tudo bem. E quer resultado. Ela quer resultado. Vou falar pouco. Tem resultado. É isso aí. Se não for assim, todo mundo é cobrado. Verdade. O presidente é cobrado, CEO de empresa é cobrado, ser empresário é cobrado, o teu cliente vai te cobrar. A Bíblia fala que a quem muito é dado, muito é cobrado. Né? Então, se você quer ter muito você vai ser cobrado. E simples assim. Ô Tony, eu vejo o papel seguinte, eu vejo que a igreja, hoje, ela tem um papel muito fundamental na recuperação de pessoas. E é inquestionável isso. A igreja ela tem um papel fundamental para recuperar o cidadão, para colocar o cidadão, para mudar a mentalidade do cidadão perante a sociedade, através da fé, através do conhecimento, através de tudo. Para você ter uma ideia, eu fui FIA. FIA, para quem não sabe, é o jovem aprendiz, na época era FIA, Fundação da Infância e Adolescência. Ninguém achava que eu era tipo aquele menor infrator. Não era menor infrator, não. Era FEBEM, pô. É, o cara falou, veio da FEBEM agora, vamos aproveitar ele. A FIA é o jovem aprendiz, né? E quem me deu a oportunidade de ser FIA? A igreja. Era da Assembleia de Deus de Madureira, surgiu a oportunidade ali de uma parceria da igreja do departamento de adolescente da igreja com o governo do estado na época, e eu virei FIA, fui trabalhar no IPEM e aprendi muito no IPEM, tenho amigos até hoje, meu chefe no IPEM é meu amigo até hoje. Só que isso acabou. Não se tem mais notícia e é muito difícil. Eu vou jogar para você, depois vou jogar a bola para o Rodrigo também. É muito difícil você ver questões de empreendedorismo entrando dentro da igreja. Por que você acha, na tua opinião, por que existe ainda essa barreira e como é que a gente consegue vencer, conscientizar o pessoal sobre essas coisas? Dentro das igrejas, eu também acho, eu vejo, e aqui vai uma meia-culpa, tá? Uma autocrítica, eu como cristão, evangélico, eu acho que eu vejo de um lado malicioso, sabe? Eu acho que, na verdade, eu trago até, não querendo, mas já querendo entrar muito pro lado político. É necessário, eles sentem a necessidade de tornar o povo refém deles. Trazendo pro lado político também, é muito que eu vejo, por exemplo, do atual governo. Eu vejo essa necessidade. É necessário que tenha a desgraça. É necessário que exista a fome para quando chegar, por exemplo, um ano de eleição, eles baterem justamente nessa tecla e oferecer picanha e cerveja pro povo. Pode virar abóbora também, né? Abóbora. Então, mas voltando pro lado da igreja, pra gente não perder o nosso raciocínio. Eu acho que isso tem que estar em todas as esferas. Dentro de casa, na educação, dentro das igrejas. Empreendedorismo tem que estar em todos os lugares. Dentro das igrejas, eu acharia, algo que eu até gostaria de tratar com meu pai, para isso ter dentro das salinhas, né? A criança, quando o pai vai para a igreja, leva seu filho e deixa seu filho ali na salinha, tendo aula não somente da história de Jesus Cristo, da Bíblia, mas também do empreendedorismo. Essa é a minha opinião. Eu acho que é aquele velho ditado que as pessoas pregam paz vivendo pela guerra. Isso. Né? Então é exatamente isso. O que você acha, Aide? Você acha que, por exemplo, a gente fala de mentalidade, de coisa, porque empreendedorismo tem que ter tesão, irmão. Tem que ter você tem que ter sangue nos olhos. Todo dia, tá? Não é pra morrer brochei, não, irmão. Tem que aí você tem que ter uma parada que, meu irmão, o empreendedor, ele acorda
Eu falo isso para alguns funcionários que trabalharam comigo, o seguinte: vocês têm que trabalhar tendo a visão seguinte, vocês não estão trabalhando para o patrão de vocês estão trabalhando para si próprio. E eu costumo falar, você não tem que ter o desejo de estar aí pro resto da tua vida fazendo a mesma coisa. Só que você tem que botar na mente uma coisa: teu patrão, ele acorda uma vez, ele acorda lindo, de bem com a vida. Não vai dar certo, vou conseguir pagar a conta, vou expandir, vou contratar, vou fazer isso, aquilo. Tá. Tem outro dia que aí tá chovendo, o céu tá nublado, ou seja, aconteceu alguma coisa, isso é dia a dia. Aí o patrão acorda e fala, poxa, eu acho que esse mês aí não vai dar para pagar não. Eu vou ter que começar a cortar, vou ter que começar a fazer. E aí quando o cara ele acorda nessa mentalidade, quem é você na fila? Você é o cara que pode ser o primeiro a rodar ou você é o cara que é indispensável ao ponto dele parar e falar, não, tá difícil, mas eu vou fazer um esforço para manter isso aqui. Então, quando a gente fala de mentalidade, quando eu falo de igreja, são de instituições, governo, igreja. O governo não vai fazer nada, mas tipo, a esperança é a última que morre. Mas são de situações que possam agregar a mudança de mentalidade dessa galera. Eu acho que tem várias pílulas aí, tá? E aí vamos começar pelo final. Eu acredito muito em um movimento de que as pessoas não têm que trabalhar para você. Elas têm que trabalhar por você. O pra significa dinheiro. Como é que elas trabalham para você, tá? Então eu tinha padaria, tinha tantos CNPJs aí, tantas padarias. E as pessoas, quando eu cheguei aqui no Rio de Janeiro, eu abri a padaria no dia 5 de fevereiro daquele ano lá, em 2000 e alguma coisa, era carnaval. Tá? Então eu quis aproveitar a primeira semana de carnaval, tal. Eu abri a padaria numa terça-feira, depois veio a semana de carnaval. Quando chegou na sexta-feira, 2 funcionários não apareceram. Eles saíram do teu turno, foram fazer seu horário de almoço e não voltaram mais. Eu vendi o grupo econômico depois de 6, 7 anos. A carteira de trabalho deles continuou lá. Eles sumiram. Então aqueles trabalhavam pelo dinheiro. Legal? E fizeram qualquer coisa da vida deles. Eu não sei o que eles fizeram, tá? Quem é que trabalha por você? É aquele cara quando sabe que o movimento não aconteceu, não foi porque o chefe dele, porque o patrão dele tá de má vontade ou comprou um carro importado, foi viajar com a amante. Tá? Porque funcionário adora falar, inventar um monte de coisa também, tá? Mas é aquele cara que fala, porra, cara, meu chefe tá comigo. Porra, o cara vai chegar comigo. Sobe no telhado para desentupir a calha se preciso for. Porra, mete a mão na merda, literalmente, mas ele tá correndo comigo. Esse cara eu não vou abandonar. Então, acho que tem 2 movimentos. Então, acho que parte de uma pílula se vá entre o cara trabalhar para você e por você. Qual é a mentalidade a qual eu acredito e ancoro? É fazer as pessoas trabalharem por mim. É fazer as pessoas dividirem comigo o meu futuro promissor. A minha ideia de futuro promissor. Né? Eu criei o Instituto Era, a missão do Instituto Era é trabalhar com gente mais inteligente do que eu, que acredite na minha visão de futuro promissor. Porque senão não adianta. Porque tem muito chefe também que acontece, e aí agora que vai a minha primeira martelada, é de que o cara quer trabalhar com gente mais burrinha do que ele. Eu costumo dizer em todas as reuniões, aí eu vou fazer já um gancho para o movimento político, tá? E eu tenho falado muito para político, por exemplo, tenho falado muito para a igreja, para o grupo de empresários de igreja, e eu digo para todos eles, eu prefiro ser o mais burrinho numa mesa de inteligente do que ser o mais inteligente numa mesa de burrinho. Mas você não pode falar isso, você fere. Eu falei, cara, deixa eu te contar uma coisa. Cheguei numa fase da minha vida que eu posso falar o que eu quiser, meu amigo. Você pode não concordar, mas eu vou ficar protegendo o que eu falo, o que eu não falo. E aí, trazendo um paralelo sobre... Aí eu discordo um pouquinho só disso. Algumas células de igreja, algumas igrejas, principalmente na Barra da Tijuca, têm seus núcleos de executivo. Tá? Por que ela tem o SAR Empresas, por exemplo, a Atitude Empresas, a Lagoinha Empresas, né? Cada uma recebe um nome, nem sei se são esses nomes, tá? Tô viajando aqui. Por quê? Porque ele está num celeiro e numa praça de muito empresário. Então, o que a igreja está percebendo? Poxa, que se eu tiver uma linguagem que conecta essas ovelhas, eu tenho uma ancoragem legal. É diferente quando você vai para uma assembleia que está mais distante, que ali você está tratando de uma necessidade básica. E eu já fui para alguns lugares aí que eu falei, caraca, o cara não tem ideia. O cara tá ali indo para a igreja, que às vezes é ali onde vai ter a única refeição dele. Como é que você vai falar de empresariado para esse cara? Então, eu acredito e sou defensor de um movimento colegiado. Eu acho que eu costumo brincar o seguinte, eu vendo curso,
que aí eu faço uma analogia, e as igrejas, por favor, não me entendam mal, isso não tem nenhuma prerrogativa de mais para um lado ou mais para o outro. Mas às vezes a gente vende curso para um público que é um público lagoinha, e você está tentando oferecer um produto que é um público Assembleia de Deus. Totalmente diferente. E a gente está falando com públicos totalmente diferentes. E o que falta às vezes de sutileza do empresário? E aí indo para o horizonte cristão, falta ele entender para quem ele se comunica. Então eu acredito que sim. Então fica aqui o meu pedido, o meu convite, levem para dentro das igrejas núcleos de empreendedorismo. E pode ser para o Kids, pode ser para as células juvenis, pode ser para o movimento dos empresários mais sêniores. Por quê? Porque viver de economia projetada para o empreendedorismo é o DNA nosso. A gente negocia todo santo dia. A gente faz movimentos de empreendedorismo todos os dias, sendo CLT ou não CLT. Então eu entendo que a igreja é um núcleo super importante. É mais fácil falar com o ambiente da igreja sendo cristão do que não. Eu não posso levar apresentações que eu faço de 40, 50, até 4 horas, ou um dia inteiro palestrando, para dentro de ambientes de falar sobre evangelho para um cara que não é cristão. Ele não vai entender isso. Eu tenho um slide de uma apresentação que eu digo que é a história de Davi e Golias. Ser empresário é todo dia matar um gigante. Aí eu falo isso pro cara que eu falo, não sei nem quem é Golias. Aí quebrou também, né, mano? Isso, eu acho que assim, se na verdade o governo ele não cumpre com a obrigação dele, porque assim, o papel da igreja, a igreja chega onde o governo não consegue chegar, o Estado não consegue chegar, isso é um fato. Mas se o governo não faz, porque o que a igreja faz é o quê? Ela recupera. Mas e aí, depois que ela recupera? Meu pai, pastor de igreja, lá em colégio, nós temos uma casa de recuperação de mulheres, né, que estão no mundo das drogas. E, assim, por que a gente não coloca agora essas pessoas nesses palanques da vida, dando a realmente a oportunidade de seguir? Porque depois que você recupera e você larga, tá, e aí, qual é o rumo que essa pessoa tem? Sem formação. Eu acho que tem características e variáveis, tá? Eu venho de uma educação de que comparar é legal, né? Então, e não estou dizendo comparar celular, telefone, nada disso. Comparar era estudo, né? Que era, olha, o cara que fazia a Fundação Getúlio Vargas, por exemplo, esse cara tinha muito mais chance. Sim. E aí aquelas faculdades menos tradicionais não levavam tanta vantagem. Quando a gente tira uma fotografia de 2024, isso já não funciona como funcionava 20 anos atrás. Beleza? Por quê? Porque, nem sei se o cara quer estudar. Meus filhos, por exemplo, se me perguntasse quando eles nasceram, eu vou dizer, não, eu quero que meu filho seja engenheiro, pô. Quero que meu filho seja médico. Sim. Quero que meu filho seja advogado. E hoje? Hoje, entendendo um pouco de perfil comportamental, e aí entendendo um pouco disso que o Tony está dizendo, eu falo, cara, deixa eu entender um pouco mais o ser humano que está do outro lado. Né? Minha filha, por exemplo, artista. Se eu tentar imputar rotinas de empreendedorismo nela, eu mato ela. Ela é artista, irmão. Ela gosta Meu filho, prático. Se eu não imputar rotinas de empreendedorismo, possivelmente ele vai ser enrolado por um sócio. Sim. Então, isso te traz características, te gera um pano de fundo de você começar a medir o seguinte: peraí, a igreja tem parcela importante, o governo tem parcela importante, a sociedade tem parcela importante. Uma conexão importante? Sim. Mas e se uma dessas variáveis não funcionar, o que eu faço? Sento e choro? É isso aí. E aí você falou uma outra coisa aí, numa mensagem anterior, dizendo o seguinte: mas o cara tem que estar com tesão. Aí eu vou discordar. E eu vou dizer para você o seguinte: quem já não ouviu falar que vendedor bom é vendedor que tem motivação, não é? Meu time tem que estar motivado, tem que ter tesão. Tu tem todo dia, mano. Sim, tu tá motivado todo dia? Então eu digo para todo mundo: motivação é um inimigo calculista. Que se você fizer o teu time usar isso como muleta, tu tá morto, mano. Então o que eu digo para ele: faça chuva, faça sol, tem que entregar, mano. Tem que entregar. E você sabe como é que você melhora isso? Sendo um empresário, traga um sócio que te complete. Procure ajuda de alguém que já realizou, alguém que é perito em alguma coisa. Como é que vamos imaginar o seguinte: eu nunca vivi na política ou da política, ok? Se você falar para mim: Aires, vamos fazer um movimento, eu, você, meu pai, Tiagão, vamos lá para dentro de uma comunidade falar sobre isso. A primeira coisa que eu vou dizer para você, se eu for um cara sábio, o que eu não posso falar?
Agora, se eu for um cara arrogante, não vou nem te perguntar onde é, irmão. Vou chegar lá 5 minutos antes, beleza? Não vou me preparar e a chance de eu falar uma besteira é imensa. Esse é o cuidado de ser empresário num país que nem o nosso. É ter um senso de arrogância que não te permite olhar para o lado e falar, mesmo aquele garoto de 20 anos pode me ensinar alguma coisa. Então, a igreja para mim tem um papel, e sendo cristão há 5 anos, eu falo que eu demorei 40 e poucos anos para tomar a decisão mais importante da minha vida. É de aceitar o maior sócio de todos os tempos que eu já tive na minha vida. E eu já tive muitos, hein? É falar, cara, igreja, você é fundamental nesse processo. E possa estar aí, crente ou não crente. Mas a igreja tem um papel de pegar o desconstruído de uma forma que ninguém faz isso. Ao mesmo tempo, alguém com as habilidades a qual eu treinei e me desenvolvi, se conseguir fazer esse colegiado e usando canais que nem o seu para promover e propagar, dificilmente o bem-aventurado, o corajoso e o audacioso, inconformado, não vai aproveitar essas pílulas aqui só se ele for muito bobinho. Ou se ele for, que a maioria dos empresários a qual eu sou chamado para falar, arrogante. E o cara tem certeza que tudo que ele faz não vai levar ele a ser construído. Corda no pescoço. Não vai levar ele para a estatística de 8 para 10, 7 para 10. E isso é nosso. O brasileiro foi educado para ser assim. Foi educado, algumas gerações mais do que as outras. Foi educado para não pedir ajuda. Foi educado para dizer chorar não dá. Foi educado para um monte de outras coisas. Ao mesmo tempo, ele foi e vem sendo bombardeado de coisas que aí eu não sou solidário. O vitimismo, o mimizento, a chatice, o isso não pode, o politicamente correto. Deixa eu te contar um negócio. Quando o cara da Serasa bater, quando a cartinha bater lá na sua porta, não adianta você contar um monte de coisa. Né? Quando o cara ligar para você e falar, olha só, eu sou um cara muito legal, eu sou aqui, eu sou de direita, eu sou de esquerda, o cara dá light, meu amigo. Quando te ligar para cortar a tua luz, ele não quer saber, meu irmão. Ou tu paga ou o cara corta. Ser empresário é isso. Porra, mas você acha que ser empresário é muito ruim? Eu acho que é ruim. Eu acho que é o melhor negócio da vida. Só que não é para aventureiro. Não é para qualquer um. Não é para o cara como meu pé me dói. Entendeu? E outra, hoje os acessos, rapaziada, tá cheio de gente aí, ó, aqui, ó, consumindo conteúdo de graça. É claro que eu tenho lá consultoria que cobra uma grana do cliente que pode pagar, tá? Agora, sabe o que vem me deixar puto da vida? O horário permite? Puto da vida. É o cara que tem dinheiro, que você vê o cara postando consumir vinho caro, relógio caro, e você vai lá cobrar o caro e o cara vai discutir preço. Você sabe por quê? Porque mente escassa nunca viverá a abundância. E isso não tem a ver com classe social. Minha mãe, 4ª série, nunca vi minha mãe reclamar da vida. Beleza? A casa da minha mãe é uma organização, sim, nunca vi igual. Minha mãe brincava, ela contava história, que ela brincava de pedrinha na rua, porque vivia numa região muito pobre do país, ela limpava a pedrinha com sabonete. Por quê? Porque ela não se conformava com aquela condição a qual ela vivia. E quando a igreja entra nesse papel, que pega literalmente na mão, cuida, trata, sim, corta cabelo, faz tudo, eu acho isso fantástico. Agora, se você não consegue, gritar para surdo, né? Você consegue ajudar quem não quer ser ajudado? Eu consigo oferecer consultoria de graça, fazer live, abrir página, fazer um monte de coisa, e o cara não participar? E aí você vai falar o que pro cara? Não quero não. Nós já fizemos live juntos. Nós já fizemos live juntos. E a gente já viu isso na prática, live que a gente estava fazendo. Você está entregando conteúdo valioso. As pessoas querem o resultado antes do conteúdo. O cara quer falar o seguinte, fiz isso, vou comprar esse conteúdo, vou ganhar tanto de dinheiro, mas fiz outra coisa. O cara prefere jogar jogo do Tigrinho, mano. Se eu pegar e anunciar jogo do Tigrinho aqui, eu fico rico. Mas e aí? É até uma mentalidade que eu vejo até dentro das igrejas, porque assim, é uma mania nossa, e aqui eu faço meia-culpa, porque a gente gosta de botar a mão onde a gente não alcança. É igual essa questão das igrejas em relação ao casamento. Não sei se você vai concordar comigo. O cara casa porque, né, mandamento bíblico ali, e é praticamente algo que é imputado no cara, na pessoa, no jovem ali. Só que o cara, ele não tem condição de se sustentar. Então ele casa e vão uma luta.
Vamos embarcar nessa loucura. Eu não posso me sustentar, mas eu vou tentar me Vamos sustentar. que vamos, né? Deixa como é que tá pra ver como é que fica. Acho que algumas pessoas, por exemplo, você tem o teu exemplo, a tua história, o Ottoni está construindo a história dele, mas também já tem alguma estrada, eu tenho meu exemplo, minha história. E quando a gente divide isso, como nós estamos conversando aqui no podcast, algumas pessoas se identificam com a história, outras pessoas não se identificam tanto, mas o intuito aqui não é trazer uma regra ao ponto de que isso aqui é o correto e se você fizer ao contrário não vai dar certo. A questão é o seguinte, quando você se entrega de corpo e alma para alguma coisa, você sabe o risco que você está correndo. Quando a gente fala de que empreendedorismo, igual o Aires falou, empreendedorismo não é para aventureiro. Por quê? Porque o aventureiro, ele não quer saber do dia de amanhã, ele quer viver o hoje. Então, quando você quer viver o hoje, você tem que aceitar a consequência do teu amanhã. É simples assim. E isso reflete exatamente naquilo do nosso início da nossa conversa. Entre 10 empresas, 7 fecha. Fecha por quê? Porque abriu no momento de... Não, tive uma ideia, vou partir para frente. Não tem problema nenhum. Só que o problema é você fazer isso sem a mentalidade correta, sem o auxílio correto, sem buscar as informações corretas e sem seguir um caminho que provavelmente é o caminho que vai te trazer mais chance de sucesso do que de fracasso. Quando eu falo de igreja, e aí, por exemplo, o podcast aqui não é um podcast segmentado cristão, mas eu sou cristão, vocês são cristãos. Então, naturalmente, a gente fala do papel da igreja que tem que ser isso. Porque Perfeito. se você esperar pro governo, esquece, irmão. Porque o cara, quando ele abre o CNPJ dali em diante, sócio, governo. É o sócio. É quase 50% que você é mordido aí. Então, o que eu quero dizer com isso? O que a gente está conversando aqui? E aí eu quero que você comente, manda a sua pergunta. Daqui a pouco, até o final do podcast, a gente vai lançar aqui a rede social do Ottoni, a rede social do Rodrigo Aires. O Rodrigo Aires é um especialista naquilo que ele está falando de empreendedorismo. Eu costumo cuidar de carreiras hoje também. E a grande problema que você falou é a questão da soberba. A soberba, ela é o seguinte, eu ouço o Ottoni aqui, o Ottoni é novo, eu não posso tirar nada do Ottoni, porque o Ottoni é novo. Ele não tem, experiência de vida. Amigo, eu fui levantado a pastor com 15 anos de idade. 15 anos de idade. O que eu entendia da vida? Nada. E fui agregando. Hoje eu tenho 26 anos de ministério. Claro que se tu conversar comigo hoje, eu tenho muito mais bagagem do que quando eu tinha antes. Ganhou hora de voo, né? Mas isso não impediu de Deus poder me usar naquela época que eu era com 15 anos de idade. Então, ou seja, hoje a questão da mentalidade esbarra nessa questão do orgulho, da prepotência, de você saber realmente o que você quer, de pegar pessoas como vocês e ouvir, por que eu posso pegar de bom aqui? Se você escutou alguma coisa aqui de ruim, joga fora, irmão. Isso aí, não absorve. Ninguém é perfeito, não. Isso aí, ou não é verdade? Perfeito. Só que, além disso, nós conversamos sobre o empreendedorismo, nós conversamos sobre mentalidade, conversamos sobre igreja, sobre governo, essas coisas todas. Agora nós vamos para uma parte que eu, particularmente, eu acho, eu não sei se tem solução, talvez tenha, mas é uma parte que me chateia muito. O Rio de Janeiro, tá? O Brasil inteiro tem uma carência enorme de atendimento ao cliente. Isso é fato. É uma pesquisa de mim mesmo, tá? Mas não tenho dados do Sebrae. Mas quem é empresário sabe que as maiores dificuldades do mercado de trabalho hoje é o quê? Mão de obra. A dificuldade de mão de obra, principalmente no Rio de Janeiro, ela reflete no atendimento ao cliente, reflete nas metas de realizações da empresa, e aí eu vou dar oportunidade para os dois falarem sobre a mesma coisa, como a gente consegue trabalhar essa questão da mão de obra. Eu sei que tudo passa pela educação e mentalidade, já conversamos sobre isso, mas hoje a tendência da mão de obra é cada dia pior. O senhor começa? Provocar. Eu não sou carioca. Sou paulista. Então toma cuidado para falar.
Então, sou paulista. Chego aqui numa cidade há 15 anos, com cabelo em pé, não tinha nem tatuagem. E hoje tô todo tatuado, né? E aí cheguei aqui com o cabelo em pé, falando Porta, Carrefour, Verde, para assumir uma diretoria com mais 3 estados, onde as pessoas tinham de tempo de empresa a minha idade. Meu Deus. Só que eu vim para ser diretor, irmão. Por quê? Porque numa economia dividida em 8 no Brasil, o Rio de Janeiro era a 8ª economia. Ninguém queria ficar aqui. E por quê? Você estava vendo as empresas lá 15 anos atrás já saírem daqui, né? Tinha algumas coisas aqui, e quando eu cheguei, os caras, de que jeito eu venho para cá? Carioca é preguiçoso. 5 horas os caras estão na praia. Beleza? O telefone toca, eles não atendem. E mão de obra boa foi embora. Eu vim aqui, sim, carteirinha debaixo do braço, tá? Meu presidente me brifou. É isso. Aí chego eu. Pum. Paulista, cabelinho em pé. Cheguei numa época, cheguei dia 2 de dezembro aqui. Cheguei de terno, gravata. Eu atendia grandes bancos em São Paulo. Perdendo ponto. Olha isso. Cheguei de terno, gravata, abotoadura e meu lenço no bolso combinava com a minha abotoadura. Por quê? Porque eu atendia família de bancos tradicionais em São Paulo. E não tinha esse papo de brinquinho na orelha, tatuagem nos braços, não podia. Beleza. Aí um gerente meu, Marcelo, chegou pra mim, já conhecia um pouco ele, falou, chefe, chega aqui rapidão. Dá pra tirar a gravata não, mano? Eu falei, qual foi, mano? Não, e o paletó também. Eu falei, não, calma aí. Se o senhor puder vir de camisa polo, era melhor. Porque é o seguinte, eu vou levar o senhor para visitar algumas indústrias aqui. É final de ano. Os caras vão achar que tu é fiscal da Receita. Eu falei, calma aí, eu acho que eu tô pisando num lugar diferente. Mas eu falei, pô, será que os caras... Aí, olha isso, tá? Mas será que além de preguiçosos, os caras são tão folgados assim, mano? Porque eu já ouvi o que os caras falaram. E comecei a trabalhar. Trabalhar, colocar ritmo, colocar prazo, trabalhar, e o povo reagindo. Naquele ano, no final do exercício, o Rio de Janeiro era a 3ª economia de 8. Lembra? Resultado deixa rastro? Toma. Beleza? Para quem a gente perdia? São Paulo, pessoa jurídica. São Paulo, pessoa física. Eu era o primeiro, mano. Porra, não ia ganhar daqueles caras. Beleza? Sabe quantas pessoas eu mandei embora? 0. Por quê? Qual é o grande mal de quem chega numa praça que nem a nossa? É o cara achar que ele é bom pra caraca. E o resto é tudo uma merda. E ele, o que ele chega? Lima, manda embora, traz um amigo, faz, lima, troca todo mundo. E eu digo o seguinte, ei, empresário, se você tem esse olhar de fazer com que o seu time seja trocado a 0 de jogo limando, você só tá ganhando sobrevida. Né? Você tá ganhando sobrevida, quando o seu chefe te entrevistar, você vai falar, chefe, segura a bronca aí, mano. Acabei de mandar a galera, tô com um time novo. Aonde eu acredito que a mão de obra carioca precisa ser remodelada. A mão de obra carioca experimenta coisas que aí eu empurro 100% desse movimento para o governo. A mão de obra experimenta coisas que a gente a cada dia mais vê na televisão, que trabalhar não é maneiro, mano. Meter o doido é mais maneiro. Roubar um iPhone 15 que o cara trabalhou pra caceta pra consumir é maneiro e não acontece nada, mano. Eu vou trabalhar na padaria pra ganhar 1.200 prata, mano. E depois eu vou comentar um negócio, pode continuar raciocínio. Depois eu vou comentar um negócio que me deixa com raiva aqui. Eu vou deixar os advogados trabalhistas também com raiva. Aí outra coisa. Você quer ver um outro negócio? Eu tive comércio, né? Tive vários CNPJs de padaria. E você sabe que eu ouvi aqui, mano? Porque grande parte do comércio eram feitos de quê? De nordestinos. Né? O cara trabalha de caixa, tal. E eu ainda ouvia de carioca, que dividia a mesa com ele e falava, chefe, nordestino bom foi para São Paulo, preguiçoso ficou com nós. Por quê? Porque nós também é preguiçoso. Eu falei, cara, você tá entendendo para quem você tá falando, mano? É isso mesmo? Então, eu acredito no movimento da transformação. Mas aí ele é muito feliz quando os primeiros 15, 20 minutos de fala diz, isso precisa acontecer na base da pirâmide. Não é com um cara com 30, 35 anos. Você quer ver um negócio, por exemplo, que eu escutei muito aqui, eu via isso, o cara dizendo, chefe, não me registra não. Porque eu tenho 3 esposas na comunidade. E se eu me registrar, como é que eu faço com a pensão? Mas isso só acontece no Rio de Janeiro? Não, acontece em todos os lugares. Mas o jeitinho de alguns movimentos, a preguiça condicionada de alguns movimentos, fazem com que o carioca leve uma fama que ele não tem. Legal? Todos os segmentos, você tem os bons e os ruins? Tem. Mas vocês têm a coisa aqui, eu já me considero parte de vocês, que para quem vive num Rio de Janeiro
do Pão de Açúcar pra cá é maravilhoso, você concorda? Lindo, lindo. Praia, tal. Mas isso é o Rio de Janeiro? Não é. Beleza? Onde os caras estão, que vão trabalhar num comércio de entrada? Eles estão morando na Barra da Tijuca? Eles estão morando em Ipanema, Leblon, quem sabe no Leme por causa do morro? Beleza? Não, eles estão vindo de uma região que teve pouco ou nenhum cuidado com uma mão de obra. E aonde se fomenta ser malandro. Ser malandro é maneiro, mano. Ser malandro é descolado. Ter 3 carteiras de trabalho é legal. Né? Entregar uma carteira de trabalho um dia e meter o pé, dar de doido e nunca mais aparecer é maneiro. Ao contrário do movimento paulista. O paulista, e eu posso falar com propriedade, a gente vive numa disputa muito acirrada. A prova disso que a economia, né? Quem é o coração econômico do país? São Paulo. E pode escutar, meu irmão, carioca, pode meter o aço, tá? Não vai rolar. Não tem como não. É lá. Só que a competição lá, nossa, é muito acirrada. E lá, você é premiado pela raridade. Quanto mais raro você é, mais prêmio você tem. E essa cultura não é uma cultura carioca. Quer queira, quer não queira, não é uma cultura que propicia a concorrência. Então, quando eu tive padaria, sorveteria, cafeteria, tem instituto de educação hoje, tem empresa de crédito inteligente de dinheiro. Beleza? Os profissionais que passam pelo meu radar, o que eu procuro do cara? O cara que já é o Ottoni com 20 anos, que ou já é melhor do que eu hoje, ou eu entendo que eu posso investir nele para ele ficar melhor do que eu amanhã. Eu não percebo isso da grande maioria das pessoas neste estado. Ah, mas não tem... Raire, só tem gente ruim, eu vou sair preso daqui agora. Não. Mas respondendo diretamente a sua pergunta, eu acho. O carioca tem uma frase a qual eu não me canso de repetir. Ele deixa como é que tá para ver como é que fica. E aí ele vai deixando, ele vai levando, ele vai empurrando. E aí você, dono, patrão, contratante, tem qual a impressão? Pô, só tem gente preguiçosa, só tem gente ruim. Mas eu acho que tem os dois lados da moeda. Cabe o gestor tirar da frente e não ficar curtindo o problema. Porque às vezes a gente também gosta de curtir problema, Tiagão. O cara não funciona e você vai, vou dar mais uma chance, vou fazer mais um pouquinho. Empresas quebram, de 10, 8 quebram. Por quê? Porque fez escolha errada de sócio na entrada. E por quê? Pô, eu tô meu parceiro, mano, meu primo, meu amigo, vou abrir uma empresa com ele. O cara não entende pé de nada, mano. Mas eu vou abrir uma empresa com ele. E aí o cara também se enrola. Então eu acho que a culpa não tá só na base. Mas eu entendo sim que a culpa está em grande parte do governo sobre o ponto de vista de fomentar a liberdade de não valorizar um empresário no país que nem o nosso. E aí eu não tenho nenhum problema de falar, assumir lado do muro não, tá? A política econômica a qual a gente pratica hoje, ou está sendo imposta ou condicionada, qual é? Permissiva total, mano. É maneirão. O cara roubou, eu tenho um telefone aqui, 15, mano. Eu ralei para comprar, filho. Agora tu acha que vai ver? A gente estava comentando aqui, o cara, a entrada da linha amarela, pô, o cara vai trabalhar, mano, para ganhar 700 prata, para abrir a padaria às 4h30 da manhã. Mas eu também vou aí, empresário não vai gostar do que eu vou falar, tá? Empresário gosta de pagar pouco, mano. Quem trabalha comigo pode dizer, o Aires tem um monte de defeito. Eu não pago pouco. Você sabe por que eu não pago pouco? Porque eu não quero qualquer um perto de mim, mano. Então, se eu pago bem e divido riqueza, eu prospero. Me perguntaram numa célula de igreja o que eu fazia para cada vez mais prosperar e qual era a fórmula do sucesso. Independente se é bom ou se é ruim, o carioca que trabalha mal, eu digo, olha, trabalhe muito, não desista e não se meta em confusão. E honre o seu dízimo. Porque se eu começar errado, enganando a quem eu sou sócio, eu vou me enrolar no meio do caminho. E isso, Tiagão, pouco ou quase nada tem a ver se o cara é carioca, se o cara é paulista, se o cara é mineiro. Eu acho que tem um lado culposo, que é alta participação do governo, mão de obra desqualificada e para ela tá tudo bem, beleza? Ele troca, eu sempre falo, né? Garçom bom nunca está desempregado. Quem é que está desempregado? O ruim. Que ele faz o quê? Ele fica pulando, mano. Fica pulando de lugar. E aí o carioca adora pular de lugar, mano. E aí, cariocas, não me entendam mal, eu posso sair daqui, ó. Estão filmando aí, né, mano? Tô direitinho ainda. Corte aí, os carioca metendo o pau no Aires.
Mas eu moro aqui, vivo aqui, cresço aqui e quero continuar prosperando aqui. Não, mas é uma crítica construtiva. Ô, Tony, você não acha que, por exemplo, dentro dessa questão, mão de obra, qualificação, essas coisas, é muito responsabilidade da prefeitura também. Com certeza. Não é só o governo, por exemplo, federal. Com certeza. O governo Concordo. federal, ele influencia muito nessa questão. Por exemplo, hoje tem uma pancada de gente vivendo de Bolsa Família. Hoje é mais vantagem você ficar em casa vivendo de Bolsa Família do que tu sair para o mercado de trabalho. Começa por aí, ok. Na minha opinião. Agora, a prefeitura também, eu particularmente não vejo, eu já fiz aqui cobrança sobre a igreja, sobre tudo, mas a prefeitura também não tem projetos que visam essa qualificação de mão de obra. Eu acho que, assim, é muito interessante. Eu gosto muito da política do incentivo. Porque é o seguinte: o moleque que tá na comunidade, o moleque ali de 7, 8 anos, o sonho dele é o quê? É o seu Neymar. Jogador. Todo garoto, principalmente comunidade, favela, ele quer ser jogador de futebol. Então, aonde entra a política de incentivo nisso, Thiago? Entra justamente nessa parte, olha só. Você quer jogar futebol? Vambora, você vai jogar. Vou te dar a oportunidade aqui. Bota o moleque e joga. Ai, tio, amei jogar. Ah, é? Você amou? Tá bom. Cadê a nota? Cadê a nota da prova do trabalho? De empreendedorismo que o tio passou pra você fazer? Então, eu acho que essa política de incentivo é fundamental. Por que eu digo? Isso tem que estar totalmente ligado nas escolas. Porque, por exemplo, o que é os Estados Unidos é referência pra gente? Porque como é que é feito lá? Eles têm lá o college. Não é isso? Então, assim, o cara vai lá, tem um time de basquete. Joguei basquete durante quase toda a minha vida. E pro cara, ele permanecer no time, ele tem que estar com as notas. Porque é o seguinte, no final, ele não vingou no basquete, ele tá com a faculdade dele lá. Ele tem um amparo. Só que na nossa política, é desse jeito que ele falou. O carioca, ele não tá nem aí, cara, pro dia de amanhã. Ele não tá nem aí, ele só vai fazendo. Se amanhã der tudo errado, tá tudo certo. Então, assim, eu acho que a política de incentivo é fundamental, porque o empreendedorismo, vamos lá, você ensinou pro jovem que o empreendedorismo é isso, é aquilo, enfim, ele tá safo disso. Se ele não quiser seguir nesse ramo, tudo bem, mas a mentalidade dele tá formada, porque empreendedorismo é isso, é mentalidade. Beleza, ele não quer ficar no empreendedorismo, ele quer, o sonho dele é a medicina, é a magistratura, tudo bem, mas olha a cabeça que você deixou esse jovem. Amanhã esse cara tá batendo numa federal aí e tá entrando, por quê? Porque é um cara dedicado, é um cara que aprendeu que pra ele se dar bem no empreendedorismo, ele tem que dizer não. Na sexta-feira, ao invés de ele sair pra noitada, pra encher a cara de álcool, ele, não, meu irmão, não vou, isso não é pra mim, eu vou estudar, eu vou fazer o que ninguém tá fazendo, eu vou ser diferente. Só que muita gente quer ir pro céu e não quer morrer pra isso. Na verdade, é isso que eu vejo. Lá em São Paulo, ele falou da noitada, essas coisas todas. Lá em São Paulo, tu chega quinta ou quarta-feira, ali nas ruas principais ali do centro da cidade, a galera tá na noite. Isso aí. Até meia-noite, 1h da manhã, e no outro dia tá 8 horas em ponto no escritório, amigo. Eu tenho escritório de São Paulo, direto, existe uma diferença enorme sobre essa questão de preparo, tanto do governo. Eu sei que, assim, tudo depende de uma série de fatores. A gente está pontuando alguns fatores aqui que a gente entende que é mais importante. Mas, por exemplo, eu acredito que, e aí eu vou sair um pouco mais do atendimento ao cliente agora, eu acredito que daqui a uns anos, posso estar errado, e aí tá com vocês para comentar, eu acredito que daqui a alguns anos, algumas profissões importantíssimas na nossa sociedade, elas vão estar com dificuldades enormes de profissional. Primeiro que, eu estava com o Edmundo aqui, eu comentei sobre isso, comentei com algum outro convidado também, o seguinte, antigamente, você era moleque, qual era o teu sonho? Jogar futebol. Você ia para peneira, buscava alguma coisa e tal, isso daí. Isso refletia o quê? Seleção brasileira,
Arrebentava. É ou não é verdade? Verdade. Hoje tu olha pra seleção da brasileira, Sabe nem não quem tem é. ninguém. Por quê? Porque perdeu aquela essência do moleque. Isso eu tô dizendo de um garoto, mas as meninas também queriam ser ali doutoras, advogadas e outras coisas mais. Quando você, teu pai e tua mãe, quando tu era pequeno, chegava pra você e falou, não, você tem que ser doutor, tirar um diploma universitário. Hoje o diploma universitário e um papel de pão vale a mesma coisa. Então o que acontece? O que eu quero dizer com isso? Hoje você não já tem mais o desejo do moleque ser jogador de futebol, reflete na seleção brasileira. E hoje você não tem mais desejo de ninguém ser formado em alguma faculdade ou fazer alguma coisa. Claro que eu não estou generalizando, mas a grande maioria hoje é o quê? Se tem um influencer rico, amigo, eu vou ser rico igual a ele. Se tem um youtuber rico, eu vou ser rico igual o youtuber. E eu acho que isso... a pessoa tendo essa mentalidade desde criança e não tendo um auxílio de pai, de mãe, de governo, de estrutura, de nada, vai chegar num momento que nós temos muito mais gente querendo determinado nicho e outras poucas pessoas querendo outros determinado nicho. E a gente vai sofrer isso lá na frente, com mão de obra qualificada, com profissionais no mercado e sem parar também do seguinte... Nem todo mundo que quer ser YouTube vai ser YouTube. Nem todo mundo que quer ser, vamos botar o seguinte, influencer vai ser influencer. Nem todo mundo que quer ser jogador de futebol vai ser jogador de futebol. Exato. E aí, quando fizer 18 anos, quando entrar no mercado de trabalho, não tem qualificação, não tem estudo, vai ter que ir para um emprego de baixa notoriedade. Pro informal, né? Positivo, ou informal, ou então um emprego ali mais... Subemprego, né? Positivo. Exatamente. E aí, essa galera que precisa aí realmente estar no mercado, que a gente depende de advogados, nós dependemos de médicos. Claro. E eu vejo esse futuro preocupante. Não sei vocês, mas eu vejo isso preocupante. Já tá dando ruim, tá? Eu não esperaria uma próxima geração de 5 ou 10 ou 15 anos. Vou te dar um caso clássico, tá? 2 semanas atrás eu tive uma lesão jogando futebol e meu joelho incomodou. Eu fiz uma primeira cirurgia quando eu tinha 16 para 17 anos. Aí fui tratar. Pô, tô com 48 anos e tal. Falei, eu quero jogar até uns 60 anos, brincar com esse negócio aí, que é um vício bom. E eu fui no médico. Aí fui no ortopedista, um amigo, tal, e batendo papo com ele. Aí eu expliquei, como é que tá a faculdade? Tá bom? Ele é professor da disciplina, tal. Ele disse, meu amigo, deixa eu te contar uma coisa. Hoje em dia, não tem mais nas novas turmas, reumato. Falei, como não tem mais? Ele falou, não tem. Na especialidade, o cara não escolhe mais a parte de reumatologia. Ele falou, em consequência disso, a cada 100 alunos, 90, olha isso, tá? A cada 100 alunos, 90 escolhem uma disciplina. Sabe qual é? Estética. E aí, o que eu estou fazendo de um paralelo aqui? O lance de cuidar da face, que não tem problema nenhum não, tá? Não. Nenhum. De vez em quando eu meto uns botox para ver se eu fico melhor aí, para ver, né, para ver se dá uma melhorada e tal. Mas o que acontece? Hoje a geração médica está entendendo que aonde ela ganha dinheiro. Como é que eu cresci? Eu sou um médico frustrado, tá? Eu queria ter sido médico e me tornei engenheiro. O médico, o que a gente falava? Pô, o médico vai salvar vidas, é um negócio maneiro, que não sei o quê, vai ajudar. Não tinha aquela preocupação, vou ficar milionário sendo médico. Só que quando você vê procedimentos estéticos pagando muito mais do que qualquer outra coisa, a molecada ou o jovem de medicina, e isso foi um médico muito... Não é qualquer médico não, um médico bem renomado do estado, disse para mim, olha, as turmas que eu percebo, grande parte desta está indo para uma área estética. Então quando você diz assim, e feliz do seu comentário quando diz, eu acho que vai dar ruim, eu vou trocar o teu acho, pelo eu tenho certeza que vai dar ruim. Vou te dar um exemplo, eu sou à frente da cadeira de empreendedorismo do Sindicato de Contador. Ei, você não deve ver tanta gente falando que nem antigamente que falava, eu quero ser administrador, eu quero ser contador. O cara não quer, mano. Eu tenho 2 filhos de 9 anos em casa. Meu filho quer ser jogador de futebol, o Neymar, e minha pequena. Eu ainda não sei. E eu insisto nisso? Não. Minha geração, meu pai, sim, estuda, tu tem que fazer faculdade, que se você não tiver faculdade... E eu hoje paro para pensar com a minha esposa dizendo... Será que fazer faculdade vai mudar de verdade a vida desse moleque?
Então, o que eu quero? Né? Eu fui levar meu filho para treinar e o meu filho eu coloquei no Spotify e eu falei, filho, escolhe um louvor aí. Meu filho sabe todos, tá? E eu fiquei chocado. Feliz da vida, tá? Claro. Mas eu olhava pro meu filho e falava, pô, sabe os funkzinhos? Sabe que ele disse que ele é cria, né? Meu filho é cria. Eu falei, tu é cria da onde, filhão? Tu mora na Barra da Tijuca, mano. Como é que tu é cria? E meu filho tá nesse papo. Por quê? Porque ele é influenciado pelos TikTok da vida. Beleza? Qual é a geração que se meu filho pudesse apostar de... Qual é a profissão? Ele não saberia um monte de profissão. Você fala pro meu filho, contador. Ele fala, que é? Porque o filho tem uma faculdade de administração de empresa. O que faz? E quando eu cresci? O que eu sabia? Que eu podia ser administrador, contador, engenheiro, advogado ou médico. Eu não me lembrava se existia alguma outra função no meio do caminho. Então, hoje, a geração dessa molecada, beleza? O que eles estão vendo? Que se eles não tiverem um movimento dentro de casa que já quebrou algumas pedras, ele diz, vou nada. Ei, eu tô olhando aqui, de novo, nada contra, tá? Tô olhando luva de pedreiro aqui, beleza? E se eu meter um TikTok e meu vídeo viralizar, ei, eu vou salvar a minha família, eu vou dar uma casa, eu vou dar... Que tá tudo bem também. Quem antes, qual era a chance que esse cara tinha? Jogador de futebol. Ele transformaria a vida das próximas gerações, ele quebraria uma maldição, vamos dizer assim, sendo o teu principal articulador. Você quebraria uma maldição sendo médico antigamente? Menos. Advogado? Dependendo do segmento que você fosse. Engenheiro? Chegou uma época que a gente via aí os noticiários foram ferozes nesse sentido, falava que é o seguinte, peguei um Uber com um amigo meu agora, o cara é engenheiro e virou Uber. Sim ou não? Sim. Quanto isso a gente viu? Muito. Então, em São Paulo, executivos estavam, na época de pandemia, foram encontrados dormindo na rua. O cara já foi executivo. Então, eu acho que assim, tem uma brincadeira que eu falo, o sol nasce para todo mundo, a sombra só para os mais espertos. Isso é real. Mas existem muitas profissões ainda que nem nasceram, eu acredito nisso. Eu acho que a profissão do futuro, se perguntar, eu acho que ela nem nasceu ainda. Né? Tem muito a ver com esse lance de inteligência artificial, que eu entendo pouco. Eu tomo um baile do meu iPhone, a minha pequena vai... É a geração. Os caras eles vieram com um chip diferente. Mas se eu pudesse falar, o que você gostaria que seu filho fosse se escolhesse? Eu gostaria que ele fosse engenheiro, eu gostaria que ele fosse médico, eu gostaria que ele fosse arquiteto, eu gostaria que ele fosse. Mas aí o politicamente correto vai vir aqui, seu filho, sua filha pode ser o que ele quiser. Você acha que eu não vou receber na minha rede social uma puta de um bombardeio porque eu estou dizendo isso? Porque ele pode ser o que ele quiser. Mas será que uma criança com 9 anos tem escolha ainda? Será que ela tem essa determinação toda para falar o que pode e o que não pode? Em casa, a gente é muito, muito conservador sobre alguns assuntos. Toma café da manhã? Sim. Vai orar para dormir? Sim. Vai fazer... E por quê? Porque eu sou seu pai. Eu digo para os meus filhos assim, eu não sou o seu amigo. Eu sou o seu pai. Eu posso ser seu amigo. Mas o seu amigo, você fica sem se falar. O seu amigo, você xinga ele na escolinha. O seu amigo, você manda para aquele lugar. Não existe essa possibilidade. Eu sou o seu pai. Então eu acho que o papel de hoje em dia, da nossa geração e não da dele, a gente, se não tomar cuidado, tá ficando muito frouxo. Então a gente está deixando essas crianças tomarem alguns circuitos. Somos pressionados a fazer esse tipo de... Minha casinha, vacinazinha, que é obrigado, não sei o quê. Na minha casinha, não. Na minha casinha, nos meus filhos, quem manda sou eu. E eles vão ser o que eles quiserem, sim. Mas receberão orientação minha, sim. E se eles perguntarem, pai, estou na dúvida entre ser A ou ser B, eu vou dizer, filho, as escolhas dessa renunciarão a essas coisas. As escolhas dessas renunciarão a essas. Você vai ser feliz em qualquer uma das duas, desde que você se entregue para fazer aquilo. E se der ruim, papai te recebe, tá? Mas não vem aqui no primeiro ventinho forte... Caixinha, vem aqui. Não, vai quebrar um pouquinho a cabeça aí. E também, Tiagão, vou fazer um paralelo muito simples agora. Eu também não acredito no que minha geração foi criada e crescida para acreditar. De que todo mundo tem que quebrar uma vez. Não acredito nisso, tá? Tem que quebrar? Quer dizer que eu vou montar meu primeiro negócio enquanto eu não quebrar, não vou ter sucesso? Independente da profissão que eu escolha?
Loucura, tá? Guru aí fala, não, quebrei 10 vezes, meu irmão. Loucura, tá? 10 vezes. Pra mim é loucura. Eu não vou ouvir você quebrar 10 vezes. Eu, se pudesse apostar, e aí a gente vai falar daqui 5 ou 10 anos, eu diria, a profissão. Meu filho, pai, eu tenho que escolher uma pra dizer. Ele vai ficar puto porque ele não vai ser jogador de futebol. Beleza? Mas eu vou dizer, aprenda a mexer com um negócio chamado inteligência artificial. Não tem como voltar atrás, mano. Um tempo atrás, a profissão que a gente achava que era, tipo, a melhor profissão era aprende a criar aplicativo. Né? Agora já mexe com a inteligência artificial. Talvez daqui a pouco apareça outra coisa pior ainda. Eu fiz uma tese de pós-graduação dizendo que a maior invenção que eu tinha... Olha isso, cara. A maior invenção que eu tinha visto até daquele determinado momento, sabe qual que era? Pendrive, mano. Pô, tô ficando velho. E por quê? Porque você trocava um monte de CD. Eu falei, cara, na minha cabeça, eu falo, nunca ninguém vai inventar nada melhor do que isso, não. Agora, hoje você olha e fala, esquece, mano, bota uma fezinha aí, que esse negócio aí vai pra frente. Não, é verdade. A gente tem que incentivar essa galera, Otônio. E aí, como é que a gente incentiva esse pessoal? Como é que hoje, realmente os telefones, a tecnologia que foi feita para nos auxiliar, elas estão tomando uma posição de que elas estão praticamente criando os filhos. Né? Porque ela já não é mais telefone entre nós. Ninguém tá ouvindo a gente. Isso aí é tudo menos telefone, né? Sim, não tem mais nada de telefone. Agora veio o negócio da Apple, o lançamento daquele óculos. Esqueci o nome dele. Ou seja, a tecnologia cada vez mais frequente, educação cada vez mais escassa. Como a gente consegue criar e despertar o interesse para essa galera, para essa geração, de botar a cabeça no lugar e seguir esse caminho. Primeiramente, eu acho que assim, sabedoria, eu serei bem breve nas palavras, é você aprender com o erro dos outros. Eu acho que num podcast como esse aqui, para você jovem, tem 20 anos, você que tem a minha idade e sonha também ser empreendedor, eu acho que aqui, cara, esse cara tá te dando uma cartilha de coisas que você não vai precisar passar para você vencer, de coisas que você não vai precisar passar para ter sucesso. Então, assim, você não precisa falir 10 vezes, cair 100 vezes para você vencer. Eu acho que, assim, hoje o celular, ele é um benefício, ele é um privilégio, né? Hoje o aparelho, meu irmão, se tu fala para um cara da 300, 200 anos atrás que isso aí poderia fazer o que pode fazer hoje em dia, é maluco. Ninguém ia acreditar. É maluco. Então, assim, usa isso para as coisas positivas, sabe? Pô, cara, isso aqui é uma aula. Ninguém tá pagando. Pra assistir isso aqui, você não paga nada. Então, assim, e outra coisa que é muito importante aqui, que não foi citado. Eu acho que o que mais é de precioso na vida é o tempo. Cara, escolha bem onde você tá investindo o seu tempo. Então, assim, renuncie, aprenda a renunciar. Tem aquela frase, né, de aprenda a dar um passo para trás para dar 3 lá na frente. É difícil. É difícil. Meu pai um dia ele me disse, cara, é difícil você ensinar para um garoto de 18 anos que sexo não é tudo. Né? É difícil você falar para um cara de 18 anos que sexo não é tudo. Mas a lição que eu tô tirando desse podcast é isso. Seja resiliente. Tenha paciência. Hoje a gente quer tudo pra ontem. Não, tem que ser agora. E eu tenho que vencer agora. E eu tenho que ficar milionário agora. Tenha paciência. Eu acho que isso é o mais importante que nós jovens possamos ter. A gente tem que ter paciência e vamos direcionar o que é mais precioso pra gente, que é o tempo, para as coisas certas e para as coisas que realmente vão nos acrescentar no futuro. Seguindo o que o Otônio está falando sobre o tempo, eu tive uma conversa, inclusive, com a minha filha essa semana. Minha filha é ginasta do Flamengo, está treinando lá e tal. E a gente tem essas conversas. Porque, praticamente, a gente vive ainda numa... Quando a gente está aqui, quando nós acabamos de conquistar, o teu filho ele não vai ter a mesma experiência que você teve, ele não vai ter as mesmas dificuldades. E é natural, você ralou para ele não ter mesmo. E em um determinado momento fica até difícil para você explicar e mensurar. Cara, a dificuldade que tu passou no passado, ele não vai saber disso daí. Sobre até a questão do tempo, eu estava explicando para ela, cara, eu ralei tanto, assim como vocês também,
ralei tanto para chegar aqui. Se eu tivesse alguém que chegasse no meio do meu caminho e falasse o seguinte, ó, tem um atalho aqui, porque eu já fui nessa direção aí e eu não consegui nada. Então, ó, tem um atalho aqui. Segue esse atalho aqui que você não vai quebrar a cara. Se você ia quebrar a cara, você não vai quebrar mais a cara. Sim. E eu acho que o grande problema, em geral, e eu não digo que é só dessa geração, sim, mas de todas as gerações, quando eu estava mais jovem, eu também era ansioso, você também, todo mundo era ansioso, ele queria resultado para ontem e tal, não sei o quê. E é natural. Só que nós precisamos ter o quê? O discernimento, sim, de que, cara, como o Ottoni estava falando aqui, cara, existem maneiras que você pode evitar quebrar a cara. Sim. Existe maneira que você pode evitar. Por exemplo, quando você traz isso para tua família, para tua casa, para teu filho, igual o Aires estava falando, eu fico pensando aqui, eu vou falar com todo o cuidado do mundo, que eu não tenho muito jeito para falar da maneira certa, politicamente correto. O governo, ele não tem bússola moral alguma para dizer como você tem que criar o teu filho. Um governo corrupto, cheio de escândalo, cheio de problema, que incentiva a juventude a roubar para ter uma cervejinha, não tem bússola moral, irmão, para falar para você como você deve criar, o que você deixa de falar com o teu filho em casa. E aí quer incentivar o quê? Meu pai e minha mãe não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, porque senão é o meu direito. Eu vou ficar magoado. Meu irmão que fica, eu entrava na porrada quase todo dia e eu tô aqui. Entendeu? E aí a gente tem que aguentar umas palhaçadas dessas, porque o cara não pode, ele tem discernimento para mudar de sexo. Mas ele não tem discernimento, ele não pode, coitadinho, não pode ter discernimento para pegar uma cadeia. Isso aí. Entendeu? Então, não existe bússola moral, irmão. Hoje, nós como... O Ottoni ainda não é pai, né? Não, graças a Deus. Vai em breve. Então, o que acontece? Você que é pai, você que é mãe, o maior desafio hoje é concorrer com a tecnologia para criar o teu filho. Sim. Porque tudo eles têm acesso. Você não tem mais como esconder as coisas que você escondia antes. Tudo tem acesso. E hoje, além disso... é você ficar aqui escaldado para saber o que você pode falar, o que você não pode falar. Não pode descer uma lapada, não pode mais. Eu concordo, você não pode espancar. Mas não pode dar uma lapadinha? Não tem como. Posso dar o meu exemplo que eu fiz em casa? Olha lá. Eu cresci, e a gente é reflexo dos movimentos e crenças a qual a gente é educado, tá? E eu cresci não sabendo qual era o número do tênis que eu usava, né? E eu sou o filho mais novo de 3 irmãos, que eu nem passei dificuldade perto dos meus irmãos, tá? Mas qual é o número que eu calçava? Que alguém me dava. Tão simples assim. Eu fiz daquilo um ranço para viver a minha vida inteira vitimando sobre isso? Não fiz. Mas o que eu aprendi? A não reclamar de comida. Eu aprendi. Minha mãe falava, o que tiver, a gente come. Ok? Não passei fome, isso aqui não é discurso de pobreza. Beleza? Chega um dia, meu filho, eu recebo um comunicado que eu tenho que ir para a escola, porque meu filho destratou uma professora. Beleza? Vou eu. Eu sempre disse para meu filho, nunca, em hipótese nenhuma, me faça passar vergonha. Legal? Me chama na escola. Oi, pai, tudo bem? Tudo. O Caio foi aqui, foi desrespeitoso com a tia da cozinha, disse que não comeria aquela gororoba. Falei, sério? Sério, tá tranquilo, pô. Liguei para minha esposa. Embaixo onde eu moro tem um caminhãozinho que vende fruta, verdura, e naquele dia o caminhão tava lá. Falei, amor, faz um favor para mim, compra cenoura, meu filho não suporta, tá? Cenoura, brócolis, beterraba e jiló. Sabe o que aconteceu? Nada. Peguei meu filho na escola. E aí, Caio, como é que foi? Tudo bem, pai. Foi tudo bem? Então, ó. Não abra a tua boca. Peguei lá no Recreio, mano. Moro aqui no posto 5 na Barra, tá? 40 minutos de carro. Muda. Né? Você não brinca disso? Eu tô aqui, então agora sou eu. Eu tô aqui, segura. Cheguei em casa. Senta aí na mesa. Não abre a boca. Não. Tira a roupa do uniforme, se troca, guarda, senta aí. Arrumei a comida. O
Que é isso aí, pai? O que você vai comer? Aí comeu. Jiló. Cenoura, meu irmão, não consegue sentir o cheiro. Comeu. A minha pequena, tadinha, foi lá e foi querer tirar onda. Tu vai comer também? A bichinha colocava beterraba na boca. Caiu o banho. Comeu tudo, mano. Eu falei, pra você não falar que eu sou ruim, tá? Vou comer a mesma coisa que você, mano. Comi tudo. Caiu o banho. Não fecha a porta. Beleza? Minha esposa ria, cara. Eu peguei a toalha do banheiro, molhei a toalha e falava pra ele assim, quer tomar onde, mano? Ai, pai, aqui. Jamais bateria nele, mano. Eu pegava a toalha fria, dava na parede, fazia aqueles barulhão, mano. Pá, pá. Ele, ai. Tá doendo o quê, mano? Nem bati em você, porra. Agora você imagina como aquela senhora que acordou cedo pra fazer o trabalho dela, ela deve ter sentido uma porrada quando você foi desrespeitoso com ela, como você imaginou que poderia ser essa toalha batendo em você, irmão. Nunca mais na tua vida você faça isso. Pergunta se resolveu. Não, com certeza. Rapaz, eu vou te falar uma coisa, a gente vai correr com o tempo tá quase indo embora, a conversa tá boa. Eu, quando era criança, eu era muito ruim de estudar, irmão. Muito ruim, não gostava de estudar. Eu, na verdade, sempre gostei de estudar em situações que eu me interessava. Não me interessava, não gostava, era uma loucura, horrível de estudar. Eu repeti de ano. Minha mãe camelou sempre com esforço e tal, pagava escola particular para mim. Eu só estudei escola pública 1 ano, e esse ano de castigo. Eu repeti de ano, ela falou, de castigo eu vou te botar agora na escola pública para você ver, para você dar valor, como é que é e tal. A escola pública ali, Madureira e tal, questão precária. Aí teve um dia que eu cheguei e de manhã, 7 horas da manhã, eu falei, não quero entrar, não quero estudar, não quero vir hoje assistir aula, não quero. Aí chorei, que não sei o quê, bababá. Aí minha mãe tinha saído, e eu fiquei lá fazendo pirraça com a diretora da escola. Aí a diretora foi e chamou minha mãe de volta. Aí minha mãe chegou lá, aí a diretora falou o seguinte, olha, tu tem que levar esse moleque pro psicólogo. Esse moleque tá aqui, chorando, se jogando no chão, que não sei o quê, que não quer estudar, não sei o quê. Minha mãe falou o seguinte, olha, fica tranquila, eu vou levar ele pro psicólogo. Hoje mesmo ele tá no psicólogo. Saí, fui, pegou um ônibus, chegamos em casa, ela pegou o cinto, irmão, tá aqui, ó. Tem um psicólogo atrás da porta. O psicólogo tá aqui. Começou a consulta. No outro dia, irmão, eu tava lá Primeiro. Hoje em dia a gente tem muito mais dificuldade sobre esse tipo de coisa. Não tem como fazer, irmão. Não tem como. Eu morri? Não morri. Tô aqui, graças a Deus. Tenho índole, tenho caráter. Aprendi a ser um homem com uma mulher solteira que me ensinou a ser homem, pô. Aí hoje é isso que a gente tá vendo. Não incentivo, só pra também o pessoal não pensar, não tô aqui incentivando. Não, longe disso, inclusive. Eu tô falando que existem características. Ô, Tony, tu também faz parte de uma família raiz, de uma família tradicional. Você também tem essas experiências de uma criação tradicional. Precisa dedurar teu pai aqui, não vou falar que teu pai te meteu o cacete. Cacetada, né? Mas é isso que talvez, cara, isso não é um mal. Isso é um benefício que a gente carrega pro resto da vida. Claro que na hora a gente achava que era horrível. Mas hoje você vê o quão é importante. Que isso faz você não estar na rua agora assaltando um ônibus, fazendo um merda. Vamos imaginar que tudo isso é a construção de uma equação matemática, tá? E que o que interessa pra gente é o que acontece depois do sinal de igual, né? Se o sinal de igual foi positivo e o resultado a qual eu escolhi foi legal, o que aconteceu antes é menos importante. Eu estava ouvindo você falar um pouco do seu pai. E uma das coisas que sempre me enche o coração é quando você traz a figura de um herói que é teu pai. Hoje, qual é o meu maior exemplo de legado? Né? Eu brinco que quais são os desejos das empresas a qual eu represento. Primeiro,
é viver 102 anos com a minha mulher com ciúmes de mim. Porra, 102 anos, minha mulher ainda com ciúmes de mim, cheguei bem, mano. Esquece. Né? Então esse é um dos meus desejos, e o outro é deixar um legado para os meus filhos. Os meus filhos não têm que procurar se a Capitã Marvel é o herói deles, se o Batman... Não, eu tenho que fazer o papel de me tornar elegível para ser herói dos meus filhos. E sabe como é que eu faço isso? Com exemplo, amigo, não tem outra possibilidade. Não tem outra possibilidade. Não existe. O exemplo arrasta. É isso que eu acredito. Eles vão torcer para o mesmo time de futebol que eu? Pode ser que sim, pode ser que não. Beleza? Eles vão ter a mesma vocação política de eleitorado a qual eu escolho? Pode ser que sim, pode ser que não. Mas eles vão entender que o pai deles entregou para eles o que de melhor tinha, focado e temente a Deus. Mas quem não concorda com isso? Tá tudo bem também, irmão. Você tem seus filhos, eu crio o meu do jeito que eu quiser, pô. Cada um do seu cada um. Então esses ingredientes, o Tony e Tiagão, fazem com que eu acredite que o meu movimento, e a gente está aqui para falar de empreendedorismo, o meu movimento de ter cabeça e juízo para empreender em diferentes frentes, me dá tranquilidade. Porque eu não tenho problema dentro da minha casa, eu tratei os problemas. E uma coisa que é muito importante, aí você, independente da idade que você tenha, quer prosperar na vida, escolha algumas conversas para você não participar mais. Grupinho de WhatsApp. Se pegar meu telefone agora, vai ver que eu não tenho nenhum grupo de WhatsApp. Não estou em grupo de WhatsApp. Por quê? Porque isso tira o meu foco. Eu não estou entrando em discussões a qual eu não devo participar. Eu não estou entrando agora em discussões de internet, por exemplo, para saber que forma tem que educar o filho, se tem que obrigar a vacina. Não, escuta, na minha casa, quem manda sou eu. A minha decisão hoje, eu devo respeito e lealdade às pessoas a qual confiaram em mim, que são a minha esposa, meu filho e minha filha. Então isso eu decido o que eu quero fazer. Ali eu sou um empresário, ali eu sou um empreendedor, ali eu executo o papel de liderança. E quando você não consegue fazer minimamente isso dentro da tua casa, como é que você vai entregar para fora? E aí não adianta, você fala, aqui mandão pra caramba, chega em casa, não acontece nada. E não significa que você tem que submeter, nada disso. Significa que você tem que jogar de uma maneira transparente a qual a tua próxima geração acredite que vale a pena você ser o herói da vida delas. É isso que eu acredito. É nisso que eu planto e é nisso a qual eu me dedico. É claro que eu fico cheio de orgulho entrando no carro para levar meu filho, ele cantando louvor. É claro que eu fico. Mas eu não posso dizer que às vezes ele vai preferir estar no TikTok, né, que eu fico brincando nos trick-trick lá, sim, e do que ir assistir a Célula Kids. Ele tem 9 anos, mano. Tem um momento, né, pra tudo, né? E aí, é raiz lá o negócio? É raiz, cara. É raiz. Meu pai sempre foi um cara muito... Ele nunca foi um cara muito explosivo. Ele sempre foi um cara que... Os puxões de orelha que ele me dava sempre era aquele puxão. Sabe aquele puxão que te constrange? Um dia eu na sala... no telefone assim, vendo TV ali e tudo aceso. Aí ele, filho, apaga, você vai cair no sono e tu vai deixar tudo aceso. Eu, não, pai, relaxa, tá tudo certo. E eu ali, pum, sono veio. Aí no dia seguinte, eu liguei pra ele, fui falar com ele alguma coisa, aí ele tava meio estranho comigo, eu falei, o que foi? Ele falou, você deixou tudo aceso, não foi? Ele, caraca, eu deixei tudo aceso. Aí ele me falou uma frase que eu nunca mais vou esquecer. Ele, filho, o princípio da desobediência é quando você retarda a obediência. Aí ele, tá bom, tenha um bom dia. Irmão. Já deu aquela sentidazinha aqui. Eu prefiro uma chinelada, cara, que é um constrangimento tão grande. Então, assim, eu acho que essa geração que eu vivo, que eu sou dessa geração, é uma geração que não sabe a entender o que é o princípio de autoridade. E o quanto que isso é fundamental. Você entender que você tem uma autoridade. Você tem que entender que eu não posso ir ali porque meu pai não vai gostar que eu faça aquilo. Hoje a gente vive uma geração que é isso. Não, eu posso fazer porque é meu corpo e minha regra, porque é desse jeito, é assim, assim, assado. Não, é o meu corpo, eu que mando. Calma, peraí, tem regra. Existem regras. E uma coisa, eu só vou deixar só uma deixa aqui, tá? Se as pessoas que foram criadas de forma raiz, que tomou chinelada do pai, da mãe, que sabe respeitar princípio de autoridade, politicamente elas normalmente vão pendular para um lado. É impressionante como tem perfil. Existe um jovem que normalmente é mimizento,
não respeita pai, não respeita a mãe, não obedece, você vê que ali ele vai cair para um certo lado da política. Eu concordo com isso, assim, e aí só um final aqui, né? Em um dos movimentos a qual a gente não estava gravando aqui, ele pegou o telefone e ligou pro pai, né? E eu sou muito atento a alguns detalhes, né? Até porque a gente tá criando filho... Sim. Aí ele fala assim, paizão, aí falou alguma coisa, não sei o que foi. Tá bom, pai, tá, sim senhor. Porra, por um pai, você fala, caraca, mano, olha que maneiro. Gerou sua intimidade, e aí, paizão? E aí, meu velho? E aí, não sei o que, tal, mas termina como? Tá, pai? Sim, senhor. Então, isso eu levo para todo moleque, né? Dentro de uma comunidade ou não, para falar sobre empreendedorismo. Ei, respeita quem já viveu algumas histórias que você ainda não viveu. Isso você pode não concordar, claro, mas respeita. Você não vai perder nada com isso. Como criação, isso como, por exemplo, norte da família, claro. Cara, reflete na sociedade como um todo, reflete no empreendedorismo, reflete no dia a dia. Cara, se todas as famílias tivessem a oportunidade, eu sei que não é questão 100% de oportunidade, mas se todas as famílias tivessem a oportunidade de ter isso aqui, essa questão do raiz, essa questão da doutrina, a questão da obediência como base, essas coisas todas, nós não estaríamos como sociedade onde nós estamos. Exatamente. Só que o problema hoje é que no lugar da obediência, no lugar do temor, né, no lugar de você realmente ter ali uma conduta, é pregado e é jogado para cima de casa, para cima da família, são coisas totalmente contrárias. Mas conversamos sobre empreendedorismo, política, família, nós estamos caminhando para o final. Vou só jogar aqui uma pergunta do pessoal da rua, Aires. Eu quase o papo tá indo tão bem que eu quase não tô deixando o pessoal da rua de fora, mas não vou deixar não, vamos conversar. Eu vou trazer 2 vídeos com 2 perguntas. São 2 vídeos com 2 perguntas de pessoas provavelmente sobre empreendedorismo. Primeira vez que eu não vi ainda o vídeo, tá bom? Nenhum dos 2. Nós vamos estar ouvindo junto. E depois a gente vai caminhar para o encerramento do podcast, que está muito bom, mas tudo que é bom, o dia tem que acabar, né? Tudo que é bom, o dia que tem que parar. Vamos lá, vamos para a primeira pergunta. Rodrigo, boa tarde. Me chamo João Pedro, tenho 25 anos, trabalho como analista de negócios. Para uma empresa offshore, faço faculdade de engenharia mecânica na UFRJ. Rodrigo, boa tarde. Me chamo João Pedro, tenho 25 anos, trabalho como analista de negócios. Para uma empresa offshore, faço faculdade de engenharia mecânica na UFRJ. E tenho certeza que algumas pessoas se inspiram em você, no que você se tornou hoje. Queria saber se alguém ou algum nome veio à sua cabeça, de alguém que você se inspirava no seu passado, no início da sua carreira, e que você acha que contribuiu mesmo sem saber para você ser quem você é hoje. Queria agradecer ao Sobre Agora Podcast pela oportunidade de estar participando e um abraço. João Pedro, e aí, teve alguém? Tem. Opa! Eu aprendi o que não fazer dentro da minha casa, né? Porque meu pai dizia o seguinte, o pai tem até o 4º ano, a escada Magírios do bombeiro é um projeto do meu pai. O que é a escada Magírios do bombeiro? Aquela escada lá, meu pai trabalhava numa empresa alemã chamada Schwing Siva e meu pai desenhou a escada Magírios. O que meu pai ganhou com aquilo? Uma veraneio na época. Meu pai disse, ei, estuda, porque senão você vai ter um monte de ideia boa, alguém vai assinar o projeto e vai ganhar dinheiro. Primeiro exemplo dentro de casa. Beleza? Eu sou completamente apaixonado por um cara chamado Silvio Santos. Eu amo aquele velho. O dia que o velho morrer, eu choro. E por quê? Porque a visão a qual aquele cara tinha de ser empresário, numa época que nada acontecia, o quanto ele foi inconformado em criar um movimento, me chama a atenção. Agora, indiscutivelmente, de todos, para mim, a pregação e o movimento de Jesus Cristo. E eu digo isso de uma maneira muito tranquila. Empresário, eu quero comprar um livro para poder ler, como é que eu vou empreender? Lê a Bíblia. O maior livro de negócio de todos os tempos é a Bíblia. Ali tem uma confecção de qualquer natureza para que vá para segmentos diferentes, igreja católica, evangélica, qualquer variável. Alguém viu uma igreja quebrar? Alguém consegue imaginar que o segmento de igreja vai falir no mundo? Então, a referência do meu pai, do que fazer, do que não fazer, a visão empresarial do senhor Abravanel, beleza, e a figura de Jesus Cristo.
Para mim, essas são as maiores referências da minha vida. Show de bola. Vamos para a segunda pergunta. O tempo tá correndo aqui. Cara, foi muito bom. Vambora. Vamos para a segunda pergunta. Segundo participante aqui para falar com... Fala, Rodrigo. Meu nome é Maurício José. Eu tenho 23 anos e trabalho na área de programação. Eu fui convidado para participar desse quadro do Sobre Agora Cast e gostaria de saber, na sua opinião, qual que é a maior vantagem para quem trabalha nessa área de programação e quer começar a empreender? É isso. Eu não sou o maior conhecedor do mundo de área de programação, mas o que eu posso dizer para você, todas as vezes que eu tentei contratar um cara, os caras cobram caro, tá, mano? Então, o que acontece? Já que você tem mercado para isso, seja o melhor naquilo que você faz. Primeira coisa. Segundo, o que os seus concorrentes fazem que você ainda não faz? Por quê? Porque é um mercado latente. O mercado da programação vai acontecer, o mercado de desenvolvedores vai acontecer e vai continuar acontecendo. A gente estava discutindo quais serão as profissões do futuro, mas em nenhum momento a gente diz, olha, programador vai estar ferrado. Não vai. Então, se ele... E aí, meu conselho, tá? Se puder aprender, principalmente com seus pares, o que eles fazem, o que você leva de vantagem competitiva, você tem muito mercado pela frente. Entendeu? Lembrar, vai ter que estudar, como um médico, né? Você não pode parar de estudar, porque a fase com que o mecanismo de inteligência e tecnologia ancora o que era bom de manhã, hoje em dia já está defasado, né? Mas, e os caras, e outra coisa, você tem que me explicar depois aí, por que vocês cobram tão caro, mano? Brincadeira à parte, não, mas é uns caras muito bem valorizados. São crânio, os né? caras são muito gênio, mano. Eu admiro, parabéns. É uma questão. Os caras são bons. Os caras são bons. O típico daquela profissão que não é pra qualquer um. Não. E aí uma vez eu falei pro cara, meu amigo, eu tenho que transformar tantas horas pra poder te pagar. Aí ele brincou comigo, falou, não, mas eu faço, lembra? Eu faço o que ninguém faz. Show. Isso aí. É o preço da raridade. Isso aí. Então que se torne cada vez mais raro. Porque aí você vai poder ditar ritmo enquanto você quer receber. Faz desconto pra gente que a gente tá nós é parça. A gente já puxou saco pra caramba da tua profissão aqui, faz um desconto pra gente aí. Pessoal, nós estamos caminhando pro final do podcast. Foi um bate-papo de alto nível, como eu falei no início que ia ser. Convidados super especiais, vou dar oportunidade para eles fazerem a consideração final. Com certeza vou chamar eles aqui em outras oportunidades, outras vezes. Eu quero agradecer você que ficou com a gente até o final, comentando, compartilhando. Então deixa o seu like aí, se inscreve no canal, você que ainda não se inscreveu. Vai lá na outra rede, segue, seja bem informado 24 horas por dia, comenta, enfim, manda pra gente a tua pergunta. E nas considerações finais eu quero pedir para vocês também deixarem a rede social de vocês, para que as pessoas possam ir lá, seguir, mandar mensagem, tirar algumas dúvidas. Tanto o Rodrigo quanto o Ottoni estão aqui à disposição, eu também estou à disposição para o que você precisar. Qualquer dúvida que ficou dentro de toda essa conversa aqui, fica à vontade, a gente está pronto lhe atender. Obrigado, Rodrigo, pela participação. Mais uma vez aqui junto, nós já tivemos outras conversas além dessa, ao vivo que a gente entrou. Sempre é uma honra te receber aqui. Você com certeza vai ser o cara que vai voltar mais vezes. Legal, fico feliz pelo convite, já está aceito. Eu acho que assim, eu entendo e acredito muito de que os propósitos são unidos e de que Deus abençoa e de que Deus prospera e de que Deus não é absolutamente ninguém de prometer aquilo que ele não pode cumprir. Creio nisso, acredito fielmente nisso. Obrigado pelo tempo de todo mundo. Como você muito bem disse, as pessoas dividiram o bem mais valioso, que é o tempo. Minha rede social, eu, Rodrigo Aires, me ajudem a chegar a 1 milhão de seguidores. Falta só 990 mil. Eu conto com todos vocês e eu estou à disposição para poder servir. É isso aí, vamos lá, 990 mil, vamos começar a partir de agora, vamos matar alguma coisa aí. Fala aí, Ottoni que estava aqui, trouxemos para a conversa, foi muito boa a conversa, arrebentou na conversa aqui com a gente. E depois eu vou combinar do Ottoni vir aqui sozinho para falar dos projetos dele e um monte de coisa, dedurar o pai dele mais vezes também, e vamos seguindo. Pessoal, uma honra estar aqui com o Thiago, uma honra estar aqui com o senhor, eu esqueci o seu Rodrigo. Uma honra estar aqui com o Rodrigo, aprendi muito durante essa conversa. Para fechar, eu só queria contar aqui a história de uma parábola de Jesus Cristo, como o Rodrigo bem citou. Tem um momento na Bíblia em que a população está passando uma escassez
de fome muito grande. E essa parábola todo mundo conhece. Chega um menino, um jovem. Eu imagino aquele jovem tendo uns 15, 16, talvez até 20 anos. A Bíblia não relata. Mas eu imagino aquele jovem chegando para Jesus com 5 pães e 2 peixinhos. Só que eu imagino ele chegando desacreditado. Desacreditado dos seus amigos. Eu imagino seus amigos rindo e zombando de sua cara, dizendo, cara, o que você vai fazer com isso? Aqui tem centenas de pessoas e você só tem para alimentar para você. E talvez para mais um. Só que aquele rapaz, aquele jovem, ele teve fé. Ele acreditou quando ninguém acreditava e ele prosseguiu, eu imagino, diante de muitas risadas e deboches. Então o conselho que eu tenho para dar para você é: não desista. Ainda que teu pai não acredite em você, não desiste. Ainda que tua mãe diga que você está cometendo uma loucura, não desista. Prossiga, se é teu sonho, vá, realize, se prepare, porque maior é Deus que está contigo. É isso aí, vamos em frente, pessoal. Estamos encerrando aqui mais um podcast. A tua rede social, não Tony de Paula Filho RJ. O Tony de Paula Filho RJ, vai lá, segue ele. É só não pede Pix, tá? Segue ele lá, legal, faz já ajuda. Porque o cara tá com cara de rico, né? Não tem cara de rico? Cara de rico. Fala igual rico, tem cara de rico. Fala igual rico, entendeu? Cara de rico, fala igual rico. Deputado federal, você vai chegar lá, não pede Pix não, porque ele não vai nem ver. Vou sair daqui, eu quero ser empreendedor agora. E assim vai. Pessoal, amanhã não. Próximo episódio, a gente está recebendo aqui a Daiane Luna, secretária de Governo do Estado do Rio de Janeiro, e também empreendedora. Também tem aí, faz um trabalho enorme com as mulheres, né? Com as mulheres, Mulheres de Frente. Tem também um podcast. Então, próximo episódio você não pode perder, junto com a Daiane, Mês das Mulheres. Não tem como não receber uma mulher empreendedora aqui. Então, não perca esse episódio, vai ser bom demais, vai ser de qualidade igual esse daqui. Pessoal, vamos ficando por aqui. Convido a vocês a assistir os outros vídeos de podcast, aos nossos cortes, aos vídeos que tem disponível no canal. E muito obrigado mais uma vez por vocês estarem junto comigo nessa missão. Valeu? Vamos em frente, soube agora. Se você não sabia, está sabendo agora. Então, vamos em frente, muita informação para você. Até a próxima. Obrigado, gente.